Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Como que vocês estão? Eu vou fazer um pequeno relato aqui sobre Lúcifer, ou Diabo, ou Capiroto. Não importa o nome que você dê a essa entidade que muitos acreditam que é somente um folclore que é associado ao planeta Vênus, que posteriormente foi absorvido pelo cristianismo. Mas o nome que uma figura grega apareceu em Isaías capítulo 14, versículo 12. Mas assim, para entendermos melhor sobre a queda de Satanás, a queda do capiroto, a queda do diabo, enfim, o nome não importa qual que você dê. Eu consegui achar esse apócrifo e eu tô pondo aí no canal para você se deliciar um pouco e entender um pouquinho mais, não sobre o diabo, porque a Bíblia fala que a gente não tem que buscar entender ou saber de alguma coisa do capiroto. Mas, se vocês estão escutando uma pessoa gritar, é porque eu moro no quinto andar e hoje é domingo, dia das mães, e um monte de gente aí gritando aí. Mas voltando aqui, então o que acontece? É só para você entender um pouquinho mais, sair de uma religiosidade boba e estudar melhor a Bíblia, tá bom? O meu nome é Oliveira e eu te peço, se inscreva no canal, compartilha, dê um like e clamo ao Criador que através de Salvador nos dê a devida saúde, o devido equilíbrio e que nenhum mal venha nos tocar nos nossos filhos, esposa, esposo e netos. Um bom vídeo para você e eu espero que você consiga grandemente entender um pouquinho mais e melhorar a sua dicção quando for explicar alguma coisa da Bíblia para alguém. Saia do fanatismo religioso, saia do sincretismo religioso e busque a salvação, tá bom? Abraço, seja abençoado você e sua família. Valeu! Livro de Melquisedeque. A criação do universo. 1. Antes que existisse uma estrela a brilhar, antes que houvesse anjos a cantar, já havia um céu, o lar do Eterno, o único Criador. Perfeito em sabedoria, amor e glória, viveu o Eterno uma eternidade, antes de concretizar o seu lindo sonho na criação do universo. Os incontáveis seres que compõem a criação foram todos idealizados com muito carinho. Desde o íntimo átomo às gigantescas galáxias, tudo mereceu sua suprema atenção. Movendo-se com majestade, iniciou sua obra de criação. Suas mãos moldaram primeiramente um mundo de luz, e sobre ele uma montanha fulgurante sobre a qual estaria para sempre firmado o trono do universo. Ao monte sagrado Elohim denominou Sião. Da base do trono, o Eterno fez jorrar um rio cristalino para representar a vida que dele fluiria para todas as criaturas. Como sala do trono, criou um lindo paraíso que se estendia por centenas de quilômetros ao redor do Monte Sião. Ao paraíso denominou Éden. Ao sul do paraíso, em ambas as margens do rio da vida, foram edificadas numerosas mansões adornadas de pedras preciosas que se destinavam aos anjos, os ministros do reino da luz. Circundando Éden e as mansões angelicais, construiu o Criador uma muralha de jaspe luzente, ao longo da qual podiam ser vistos grandes portais de pérolas. Com alegria, o Eterno contemplou a capital sonhada. Carinhosamente, o grande arquiteto a denominou Jerusalém, a cidade da paz. O Criador estava para trazer à existência a primeira criatura racional. Seria um anjo glorioso de todos os mais honrado. Adornado pelo brilho das pedras preciosas, esse anjo viveria sobre o Monte Sião, como representante do Rei dos Reis diante do universo. Com muito amor, o Criador passou a modelar o primogênito dos anjos. Toda a sabedoria aplicou a formá-lo, fazendo-o perfeito. Com ternura, concedeu-lhe a vida. O formoso anjo, como que despertando de um profundo sono, abriu os olhos e contemplou a face de seu autor. Com alegria, o Eterno mostrou-lhe as belezas do paraíso, falando-lhe de seus planos que começavam a se concretizar.
Ao ser conduzido ao lugar de sua morada, junto ao trono, o príncipe dos anjos ficou agradecido e, com voz melodiosa, entoou seu primeiro cântico de louvor. Das alturas de Sião, descortinava-se aos olhos do formoso anjo Jerusalém em sua vastidão e esplendor. O rio da vida, ao deslizar sereno em meio à cidade, assemelhava-se a uma larga avenida, espalhando as belezas do jardim do Éden e das mansões angelicais. Envolvendo o primogênito dos anjos com seu manto de luz, o Eterno passou a falar-lhe dos princípios que haveriam de reger o reino universal. Leis físicas e morais deveriam ser respeitadas em toda a extensão do governo divino. As leis morais resumiam-se em 2 princípios básicos: amar o Criador sobre todas as coisas e viver na fraternidade com todas as criaturas. Cada criatura racional deveria ser um casal por meio do qual o Eterno pudesse jorrar aos outros vida e luz. Dessa forma, o universo cresceria em harmonia, felicidade e paz. Depois de revelar ao formoso anjo as leis do seu governo, o Criador confiou-lhe uma missão de grande responsabilidade. Seria o protetor daquelas leis, devendo honrá-las e revelá-las ao universo prestes a ser criado. Com o coração transbordante de amor ao Criador e aos semelhantes, caber-lhes-ia ser um modelo de perfeição. Seria Lúcifer, o portador da luz, o príncipe dos anjos. Agradecido por tudo, prostou-se ante o amoroso rei, prometendo-lhe eterna fidelidade. O Criador continuou sua obra de criação, trazendo à existência inumeráveis hostes de anjos, os ministros do reino da luz. A cidade santa ficou povoada por essas criaturas radiantes que, felizes e gratas, uniam as vozes em belíssimos cânticos de louvor ao Criador. O Criador traria agora à existência o universo que, repleto de vida, giraria em torno de seu trono firmado em Sião. Acompanhado por seus ministros, partiu para a grandiosa realização. Depois de contemplar o vazio imenso, o Eterno ergueu as poderosas mãos, ordenando a materialização das multiformes maravilhas que haveriam de compor o cosmo. Sua ordem, qual trovão, ecoou por todas as partes, fazendo surgir, como que por encanto, galáxias sem conta, repletas de mundos e sóis, paraísos de vida e alegria, tudo girando harmoniosamente em torno do Monte Sião. Ao presenciarem tão grande feito do Supremo Rei, as hostes angelicais prostaram-se, fazendo ecoar pelo espaço iluminado um cântico de triunfo em saudação à vida. Todo o universo uniu-se nesse cântico de gratidão, em promessa de eterna fidelidade ao Criador. Guiados pelo Eterno, os anjos passaram a conhecer as riquezas do universo. Nessa excursão sideral, ficaram admirados ante a vastidão do reino da luz. Por todas as partes, encontravam mundos habitados por criaturas felizes que os recebiam em festa. Os anjos saudavam-nos com cânticos que falavam das boas novas daquele reino de paz. Tão preciosa como a vida, a liberdade de escolha através da qual as criaturas poderiam demonstrar seu amor ao Criador, exigia um teste de fidelidade. Com o propósito de revelá-lo, o Criador conduziu as hostes por entre os espaços iluminados, até se aproximarem de um abismo de trevas que constatava com o imenso brilho das galáxias. Ao longe, esse abismo revelara-se insignificante aos olhos dos anjos, como um pontinho sem luz, mas à medida de sua aproximação, mostrou-se em sua enormidade. O Criador, que a cada passo revelava aos anjos os mistérios de seu reino, ficou ali silencioso, como que guardando para si um segredo. As trevas daquele abismo consistiam no teste da fidelidade. Voltando-se para as hostes, o Eterno solenemente afirmou: todos os tesouros da luz estarão abertos ao vosso conhecimento, menos os segredos ocultos pelas trevas. Sois livres para me servirem ou não. Amando a luz, estareis ligados à fonte da vida. Com estas palavras, fez o Criador separação entre a luz e as trevas, o bem e o mal. O universo era livre para escolher seu destino. A criação do universo, parte 2. O tão acalentado sonho do Criador se concretizara. Agora, como um pai carinhoso, conduzia as criaturas através de uma eternidade de harmonia e paz. Em virtude do cumprimento das leis divinas, o universo expandia-se em felicidade e glória. Havia um forte elo de amor que a todos unia fortemente. Os seres racionais, dotados da capacidade de um desenvolvimento infinito, encontravam indizível prazer em aprender os inesgotáveis tesouros da sabedoria divina, transmitidos aos semelhantes. Eram como canais por meio dos quais a fonte da eterna vida nutria todos de amor e luz. Em Jerusalém, os ministros do reino
Reuniam-se ante o soberano rei, sempre prontos a cumprir os seus propósitos. Era através de Lúcifer que o Eterno tornava manifestos os seus desígnios. Depois de receber uma nova revelação, ele prontamente a transmitia às hostes angelicais. Estas, por sua vez, a compartilhavam com a criação. Em célere voo, os anjos rumavam para as terras, planetas capitais, onde em grandes assembleias reuniam-se os representantes dos demais mundos. Em muitas dessas assembleias, Lúcifer fazia-se presente, enchendo os participantes de alegria e admiração. Perfeito em todas as virtudes, ele os cativava com sua simpatia. Nenhum outro anjo conseguia revelar como ele os mistérios do amor do Eterno. O universo, alimentando-se da fonte da vida, expandia-se numa eternidade de perfeita paz. A obediência às leis divinas era o fundamento de todo progresso e felicidade. Ainda que consciente do livre-arbítrio, jamais subira ao coração de qualquer criatura o desejo de se afastar do Criador. Assim, foi por muito tempo, até que tal problema irrompeu na vida daquele que era o mais íntimo do Eterno. Lúcifer, que dedicara sua vida ao conhecimento dos mistérios da luz, sentiu-se aos poucos atraído pelas trevas. O reino do universo, aos olhos de quem nada pode ser encoberto, acompanhou com tristeza os seus passos no caminho descendente que leva à morte. A princípio, uma pequena curiosidade levou Lúcifer a se aproximar daquele abismo profundo. Contemplando-o, ele começou a indagar o porquê de não poder compreender o seu enigma. Retornando ao seu lugar de honra, junto ao trono, prostrou-se ante o divino rei, suplicando-lhe: Pai, dá-me a conhecer os segredos das trevas, assim como me revelas a luz. Ante o pedido do formoso anjo, o Criador, com voz expressiva de tristeza, disse-lhe: Meu filho, você foi criado para a luz, que é a vida. Convencendo-se de que o Criador não lhe revelaria os tesouros das trevas, Lúcifer decidiu compreender por si mesmo o enigma. Julgava-se capacitado para tanto. Só o Criador sabia o que se passava no coração de Lúcifer. O anjo que fora criado para ser o portador da luz estava divorciando-se em pensamentos do bondoso Criador, que no esforço de impedir o desastre, rogava-lhe permanecer ao seu lado. Uma tremenda luta passou a travar-se em seu íntimo. O desejo de conhecer o sentido das trevas era imenso, contudo os rogos daquele amoroso pai, a quem não queria também perder, o torturavam. Vendo o sofrimento que sua atitude causava ao Criador, às vezes demonstrava arrependimento, mas voltava a cair. Antes de criar o universo, o Criador já previra a possibilidade de uma rebelião. O risco de conceder liberdade às criaturas era imenso, mas sem este dom, a vida não teria sentido. Ele queria que a obediência fosse fruto de reconhecimento e amor, por isso decidiu correr o grande risco. Ainda que prosseguisse na busca do sentido das trevas, Lúcifer não pretendia abandonar a luz. Esforçava-se para chegar a uma combinação entre essas partes, que no reino do Eterno coexistiam separadas. Finalmente, com um sentimento de exaltação, concebeu uma teoria enganosa que pretendia apresentar ao universo como um novo sistema de governo, superior ao governo do Criador. Denominou sua lei a ciência do bem e do mal. Estruturada na lógica, a ciência do bem e do mal se revelou atraente aos olhos de Lúcifer, parecendo descerrar um sentido de vida superior àquele oferecido pelo Criador, cujo reino possibilitava unicamente o conhecimento experimental do bem. No novo sistema haveria equilíbrio entre o bem e o mal, entre o amor e o egoísmo, entre a luz e as trevas. Ao longo do tempo em que amadurecer em sua mente a ciência do bem e do mal, Lúcifer soube guardar segredo diante do universo. Continuava em seu posto de honra cumprindo a função de portador da luz. Contudo, por mais que procurasse fingir, seu semblante já não revelava alegria em servir ao Criador. O divino rei, que sofria em silêncio, procurava, por meio de suas revelações de amor, preparar as criaturas racionais para a grande prova que se aproximava. Sabia que muitos dariam ouvidos à tentação, voltando-lhe as costas. A noite da provação faria sobressair, contudo, os verdadeiros fiéis, aqueles que serviam ao Criador não por interesse, mas por amor. Ao ver que a hora da prova chegara e que Lúcifer estava pronto para atraí-lo diante do universo, o Criador, que jamais cessara de revelar os tesouros de sua sabedoria, tornou-se silencioso e contemplativo. O silêncio fez reviver no coração das hostes a lembrança daquela primeira excursão sideral, quando, depois de lhes mostrar as riquezas do reino da luz, o Criador tornou-se silencioso ante aquele abismo. Lembraram-se os anjos de suas palavras: Todos os tesouros da luz estarão abertos ao vosso conhecimento, menos os segredos ocultos pelas trevas. Sois livres para me servirem ou não. Amando a luz, estareis ligado à fonte da vida.
Lúcifer, que passara a cobiçar o trono do Criador, indagou-lhe o motivo de seu silêncio. O Criador, contemplando-o com infinita tristeza, disse-lhe: É chegada a hora das trevas. Você é livre para realizar seus propósitos. Vendo que o momento propício para a propagação de sua teoria havia chegado, Lúcifer convocou os anjos para uma reunião especial. As hostes, desejosas de conhecer o significado do silêncio do Pai, tomaram seus lugares junto ao magnífico anjo que sempre lhes revelara os tesouros do reino da luz. Lúcifer começou seu discurso exaltando, como de costume, o governo do Criador. No amplo retrospecto, lembrou-lhes as grandiosas revelações que enriqueceram toda aquela eternidade. O silêncio divino apresentou-o como sendo a indicação de que o universo alcançara a plenitude do conhecimento oriundo da luz. Silenciado, o Eterno abria-lhes o caminho para o entendimento de mistérios ainda não sondados, mantidos até então além dos limites de seu governo. Surpresas, as hostes tomaram conhecimento das experiências de Lúcifer sobre as trevas. Com eloquência, ele falou-lhes da ciência do bem e do mal, indicando-a como o caminho das maiores realizações. O efeito de suas palavras logo se fez sentir em todo o universo. A questão era decisiva e explosiva, gerando pela primeira vez discórdia. Os seres racionais, em sua prova, tinham de optar por permanecer somente com o conhecimento da luz, o qual Lúcifer afirmava haver chegado ao seu limite, ou se aventurar no conhecimento da ciência do bem e do mal. No começo, os anjos debateram-se diante da questão, sendo logo depois todo o universo posto à prova. Dizia que a ciência do bem e do mal haveria de arrebanhar a maior parte das criaturas, mas aos poucos, muitos que a princípio se empolgaram com a teoria despertaram para a ilusão da mesma, reafirmando sua fidelidade ao reino da luz. Ao fim desse conflito, que se arrastou por longo tempo, revelou-se um terço das estrelas do céu ao lado de Lúcifer, e as restantes, ainda que abaladas pela prova ao lado do Criador. A ciência do bem e do mal fora apregoada por Lúcifer como um novo sistema de governo. Mas como exercê-lo se o Criador continuava reinando em Sião? O conselho formado pelos anjos rebeldes passou a tratar disso. Decidiram finalmente solicitar-lhe o trono por um tempo determinado, no qual poderiam demonstrar a excelência do novo sistema de governo. Caso fosse aprovado pelo universo, o novo sistema se estabeleceria para sempre. Caso contrário, o domínio retornaria ao Criador. Foi assim que Lúcifer, acompanhado por suas hostes, aproximou-se daquele pai sofredor, fazendo-lhe tal pedido. O Criador não era ambicioso, apenas queria bem às suas criaturas. Se a ciência do bem e do mal consistisse realmente num bem maior, não se oporia à sua implantação, cedendo o trono a seus defensores, mas ele sabia que aquele caminho conduziria à infelicidade e à morte. Movido por seu amor protetor, o Criador desatendeu o pedido das hostes rebeldes, que se afastaram enfurecidas. Lúcifer e suas hostes passaram a acusar o divino rei, proclamando seu governo de tirania. Afirmavam ser sua permanência no trono a mais patente demonstração de sua arbitrariedade. Não lhe conceder a liberdade de escolha? Por que neutralizar agora, impedindo-os de pôr em prática um sistema de governo superior? As acusações das hostes rebeldes repercutiram por todo o universo, fazendo parecer que o governo do Criador era injusto. Isso trouxe profunda angústia àqueles que permaneciam fiéis ao reino da luz. Não sabendo refutar tais acusações, essas criaturas emudecidas pela dor moral ansiavam pelo momento em que novas revelações procedentes do Criador pudessem aclarar-lhes os mistérios desse grande conflito. As acusações e blasfêmias das hostes rebeldes alcançavam um ponto culminante quando o Criador, num gesto surpreendente, ergueu-se de seu trono como que pronto a deixá-lo. Os infiéis, na expectativa de uma conquista, aquietaram-se enquanto o sentimento de temor penetrava no coração dos súditos da luz. Entregaria a ele o domínio de toda a criação para livrar-se das vis acusações? De acordo com a lógica a partir da qual Lúcifer fundamentava seus ensinamentos, não restava alternativa ao Criador. Nesta tremenda expectativa, o universo acompanhava os passos do Criador. Num gesto de humildade, o Criador despojou-se de sua coroa e de seu manto real, dispondo-os sobre o alvo trono. Em seu semblante não havia expressão de ressentimento ou ira, mas de infinito amor e tristeza. Com solenidade, o Criador proclamou que o momento decisivo chegara, quando cada criatura deveria selar sua decisão ao lado da luz ou das trevas. Numa ampla revelação, alertou para as consequências de um rompimento com a fonte da vida. Lúcifer e seus seguidores estavam conscientes da seriedade daquele momento. Vendo que o trono permanecia vazio, Lúcifer e suas hostes, dominados pela cobiça, romperam definitivamente com o Criador. Ao ver um terço dos súditos transpor as divisas da eterna separação, o Criador deixou extravasar a dor angustiante que, por tanto tempo, martirizava seu coração, curvando-se em inconsolável pranto. Contemplando seus filhos rebeldes, ergueu a voz numa lamentação dolorosa. Meus filhos,
Já não posso chamá-los assim. Queria tanto tê-los nos braços meus. Lembro-me quando os formei com carinho. Vocês surgiram felizes e perfeitos em acordes de esperança e eterna harmonia. Vivi para vocês, cobrindo-os de glória e poder. Vocês foram a minha alegria, porque seus corações mudaram tanto. O que mais poderia eu ter feito para fazê-los permanecer comigo? Hoje minha alma sangra em dor pela separação eterna. Como olharei para os lugares vazios, onde tantas vezes rejubilantes ergueram as vozes em hosanas festivas, sem me vir à mente um misto de felicidade e dor. Saudade infinita já invade o meu ser, e sei que será eterna. Hoje meu coração rompeu e quebrou-se. As cicatrizes carregarei para sempre. Depois de proclamar em pranto tão dolorosa lamentação, o Criador, dirigindo-se a Lúcifer, o causador de todo o mal, disse: Você recebeu um nome de honra ao ser criado. Agora não mais o chamarei Lúcifer, mas Satã, o Senhor das Trevas. Depois de lamentar a perdição das hostes rebeldes, o Criador, em lentos passos, ausentou-se do jardim do Éden, lugar do trono universal, onde seria agora sua morada. As hostes fiéis acompanharam reverentes os seus misteriosos passos de abandono, que pareciam descerrar um futuro difícil de sofrimentos e humilhações. Ocuparia os rebeldes o divino trono, profanando-o como domínio do pecado? Essa indagação torturava o coração dos súditos do Eterno. Deixando sua amada cidade, o Criador da Luz conduziu-se em meio às glórias do universo, em direção do abismo imenso, a respeito do qual, silenciada até então, ali deteve-se mais uma vez emudecido, enquanto parecia ler nas trevas um futuro de grandes lutas. Ante o sofrimento do Criador, expresso na tristeza de seu semblante, os fiéis puderam finalmente compreender o significado daquele misterioso abismo. Consiste na representação simbólica do reino da rebeldia. Na face entristecida do Criador, manifestou-se por fim um brilho que os fiéis animou. Erguendo os poderosos braços ante as trevas, ordenou em alta voz: Haja luz! Imediatamente a luz de sua presença inundou o profundo abismo e, triunfando sobre as trevas, revelou um mundo inacabado coberto por cristalinas águas. Com esse gesto, iniciava o Criador uma grande batalha pela reivindicação de seu governo de luz. Batalha do amor contra o egoísmo, da justiça contra a injustiça, da humildade contra o orgulho, da liberdade contra a escravidão, da vida contra a morte. Batalha que sem trégua se estenderia até que no alvorecer almejado pudesse o divino rei retornar vitorioso ao santo monte Sião, onde, entronizado em meus louvores dos remidos, reinaria para sempre em perfeita paz. As trevas, em sua fuga, apontavam para o aniquilamento final da rebeldia. As águas abundantes que cobriam aquele mundo, até então oculto, simbolizavam a vida eterna que para os fiéis seria conquistada pelo amor que tudo sacrifica. O mundo revelado era a terra. Visitada pelas trevas e pela luz, ela seria o palco da grande luta. Rejubilavam-se os fiéis ante o triunfo da luz naquele primeiro dia, quando as trevas, em sua fúria, rolaram sobre a terra, sucumbindo em densa escuridão. A luz que parecia vencida renasceu vitoriosa num lindo alvorecer. Ao raiar a luz do segundo dia, o Criador ordenou: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre água e águas. Imediatamente o calor de sua luz fez com que a imensa quantidade de vapor se elevasse das águas, envolvendo o planeta num manto de transparência anil. Surgiu assim a atmosfera com sua mistura perfeita de gases que seriam essenciais à vida, que em breve coroaria o planeta. O Criador, contemplando a expansão, denominou-a céus. A atmosfera, que cheia de brilho envolvia a Terra, sombreou-se ao sobrevir o crepúsculo de outro entardecer. A criação do universo, parte 3. Ao serem vencidas as trevas no terceiro dia, o Criador prosseguiu sua obra, fazendo surgir os imensos continentes que ainda estavam sob a superfície das águas. Com as mãos erguidas, ordenou: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. Em pronta obediência, as cristalinas águas cederam sua posição superior à porção seca que se ergueu, sobrepondo-se a elas. Nas regiões baixas da terra, as águas continuaram refletindo o brilho celeste, sendo refrigério para as criaturas sedentas. Nesse gesto de humildade, as águas prefiguraram o Criador, que na grande luta desceria ao mais profundo abismo para fazer renascer nas almas sedentas a vida eterna. Contemplando a face daquele novo mundo, o Criador denominou a parte seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou marés. Com sua poderosa voz prosseguiu ordenando: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra.
Em obediência ao mando divino, a superfície sólida do planeta revestiu-se de toda sorte de vegetação, lindos prados a florir, campos verdejantes entrecortados por rios cristalinos, florestas sem fim. Enquanto com admiração as hostes contemplavam as belezas daquela criação, surpreenderam-se ao reconhecer sobre o novo planeta o Jardim do Éden, lugar do trono divino. O Criador, pelo poder de sua palavra, o havia transferido para o seio daquele mundo especial, onde em justiça seria confirmado o governo do universo. Contemplando sua obra, o Criador com felicidade exclamou: "Eis que tudo é muito bom." As hostes fiéis agora podiam compreender melhor a importância da luz divinal. Sua ausência havia ofuscado naquela noite as belezas de Sião. Nesse novo dia, o Criador expressaria o seu grande poder, dando à terra luminares que a encheriam de luz e calor. Esses luminares permaneceriam para sempre como símbolos da presença espiritual do Criador, que é a fonte de toda a luz. Contemplando o espaço escuro e vazio que se estendia ao redor da terra, com potente voz ordenou: "Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiarem a terra." Imediatamente, o espaço tornou-se radiante pelo brilho do sol e pelo reflexo de planetas e estrelas. Ante essa demonstração de poder, as hostes fiéis curvaram-se em reverente adoração. No quarto dia, o Criador criou os mundos de nosso sistema solar, não para ser habitados como a Terra, mas para o equilíbrio do sistema. Encheriam também o céu de fulgor, abrandando as trevas das noites terrenas. Volvendo os olhos para a terra, as hostes alegraram-se por vê-la radiante em cores. Bem próximo dela, podia-se ver a lua que, com seu reflexo prateado, afugentaria as profundas sombras noturnas. Envolvidos por esse cenário encantador, os filhos da luz jubilantes saudaram o alvorecer do quinto dia, que seria de muitas surpresas. O Criador tornaria a terra festiva pela presença de infindáveis espécies de animais irracionais que habitariam toda a superfície do planeta. Essa criação teria continuidade no sexto dia. Erguendo as poderosas mãos, o Criador, olhando primeiramente para as cristalinas águas, ordenou: "Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente." De imediato, as águas tornaram-se ondulantes pela presença de incontáveis espécies de répteis, desde os seres microscópicos até as grandes baleias. Todos surgiram em completa harmonia, refletindo em sua natureza o amor do Criador. Pousando os olhos sobre a atmosfera nil, que repousava sobre as verdejantes florestas, o Criador continuou: "Voem as aves sobre a face da expansão dos céus." Mediante sua ordem, os céus encheram-se de pássaros coloridos que, voando em todas as direções, tinham no coração um cântico de gratidão pela vida. Esse cântico encheu o ar, misturando-se com o perfume das matas floridas. Contemplando com prazer suas criaturas terrenas, o Criador abençoou-as, dizendo: "Frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra." Ao alvorecer do sexto dia, erguendo os potentes braços, o Criador ordenou: "Produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie." Sua voz poderosa foi prontamente ouvida, e nas florestas e campos pôde-se ver o resultado de seu poder criador. Animais de todas as espécies despertaram numa existência feliz, em meio a um paraíso da perfeita paz. Movendo-se com majestade, o Criador baixou as glórias do novo mundo, dirigindo-se ao Jardim do Éden, lugar do divino trono. Os anjos da luz acompanharam-no reverentes, detendo-se qual nuvem sobre os céus do paraíso. Todo o universo observava com profundo interesse o desdobramento dos atos do Criador, em resposta às acusações de seus inimigos. O momento era decisivo. Tudo indicava que o Criador demonstraria não ser tirano nem egoísta, coroando alguém sobre o Monte Sião. Satã e seus seguidores não duvidavam de que o reino lhe seria entregue e reinaria vitorioso no seio daquele antigo abismo, onde as trevas e a luz agora se entrelaçavam. Os súditos da luz estremeceram ante essa perspectiva. Junto à fonte do rio da vida, o Criador curvou-se solenemente e, com os elementos naturais da terra, começou a moldar com muito carinho uma criatura especial. Depois de alguns instantes, estava estendido diante do Criador o corpo, ainda sem vida, do primeiro homem. O Criador contemplou e, após acariciar-lhe a face, fria e descorada, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida e o homem começou a viver. Como que despertando de um sono, o homem abriu os olhos e contemplou a face meiga de seu Criador, que, sorrindo, beijou-lhe a face agora corada e cheia de vida. Emocionou-se ao ouvir o Criador dizer-lhe com a voz suave e cheia de afeição:
Meu filho, meu querido filho. Por ter nascido do solo, o primeiro homem recebeu o nome de Adão. As hostes fiéis que, admiradas, testemunhavam a grandiosa realização divina, emocionadas ante o gesto humano, prostraram-se também em reverente adoração. Uniram então as vozes no cântico de júbilo em saudação àquela criatura especial que despertava para a vida num momento tão decisivo para o universo. Com o coração cheio de felicidade, Adão uniu seus anjos em seu cântico de louvor. Sua voz, ao ecoar pelos arredores floridos, misturou-se ao canto das aves e ao mugir de animais que se aproximavam em festa. Num paraíso de surpresas inesquecíveis, Adão foi conscientizado das belezas de seu lar. Com admiração, contemplou o Monte Sião, de onde jorrava o rio da vida, numa cascata de luz. Com intensa alegria, Adão tomava conhecimento das infindáveis espécies de animais que povoavam o jardim. Todos eram mansos e submissos e viviam em perfeita harmonia e felicidade. Observando os animais, Adão percebeu que eles desfrutavam de um companheirismo especial. Via por toda parte casais felizes que viviam um para o outro. Seus pensamentos voltaram-se para o seu companheiro. Olhou ao derredor e ficou surpreso por não vê-lo. O Criador havia se ocultado propositalmente, tornando-se invisível. Adão sentia-se solitário em meio àquele paraíso, com quem partilharia sua felicidade e seu amor. Havia ali os animais, mas eles eram irracionais, não podendo compartilhar de seus ideais. Nascia em seu coração, ao caminhar solitário naquele entardecer, um desejo ardente de encontrar alguém que pudesse estar sempre ao seu lado. Enquanto Adão olhava para as distantes colinas na esperança de ver alguém, o Criador apresentou-se ao seu lado e disse-lhe: "Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira." Adão ficou feliz ao ouvir do Criador essa promessa, justamente no momento em que tanto ansiava ter alguém para estar sempre visível ao seu lado. Tomado por um profundo sono, Adão reclinou-se no peito de seu amoroso Criador que, com carícias, o fez adormecer. Em seu subconsciente surgiram os primeiros sonhos. Contempla o olhar meigo do Criador, ouve o som harmonioso da música angelical, descobre as maravilhas ao derredor, o Monte Sião com seu arco-íris, o rio da vida, os prados em flor, os animais que saúdam em festa. Repetem-se em seus sonhos as cenas que o envolveram em seu anseio. Olha ao derredor na esperança de encontrar seu companheiro, mas não o vê, sente-se solitário em seu sonho, e isso faz procurar alguém com quem possa compartilhar sua existência. Seu olhar estende-se por campinas verdejantes, divisando ao longe de colinas floridas, enquanto caminha esperançoso, sente a brisa mansa afagar-lhe os cabelos macios. Conversa com a brisa. "Brisa, você parece ser quem tanto procuro. Você me afaga os cabelos. Beija minha face. Você tem o perfume das verdes matas. Se eu pudesse ver sua face, beijá-la-ia. Se eu pudesse tocar os seus cabelos, faria longas tranças e as enfeitaria com as flores do nosso jardim." Após caminhar em sonho pelos prados do paraíso, Adão deteve-se enquanto contemplava a paisagem ao redor. Admirou-se por não ver o efeito da brisa nos ramos floridos, mas como se a sentia calidamente no rosto. Começou então a despertar de seu sonho. Ainda com os olhos fechados, lembrou-se do momento em que, sonolento, recostara-se no peito do Criador. Seria a brisa o afago de suas mãos? Com esta indagação abriu os olhos e emocionou-se ao contemplar uma linda mulher, que com as mãos perfumadas acariciava-lhe a face com amor. Era a brisa de seu sonho, a promessa de um Criador que só queria fazê-lo feliz. Agora Adão já era completo, pois tinha Eva, que era carne de sua carne e ossos de seus ossos. Tomando-a pela mão, Adão convidou-a para um passeio de surpresas inesquecíveis. Mostraria à sua companheira as belezas de seu lar. Sensibilizada, Eva detinha-se a cada passo, atraída pelas flores que exalavam suaves perfumes, pelos pássaros que gorjeavam alegres cantos, pelos animais que os seguiam submissos, pela vegetação de ricos matizes, pelas águas cristalinas do rio da vida que jorravam em cascatas do Monte Sião. Tudo no paraíso era perfeito e belo, mas nada se igualava ao ser humano, criado à imagem do Criador. Voltaram-se um para o outro em admiração e carícias. Embalados por esse amor, permaneceram até o entardecer. Com deleite, o jovem casal passou a contemplar o sol poente que, através de rosados raios, coloria o céu em lindo arrebol. Era o sexto dia que chegava ao seu final, dando lugar às horas de um dia especial, o sábado, esse dia em que seu significado seria solene para todos os súditos do Criador, pois seu alvorecer traria vitória para o reino da luz. Indagavam os sentidos das trevas quando, por entre as ramagens, viram um lindo luar cujos raios prateados banhavam a natureza em sua luminosidade. Todo o céu estava iluminado pelo fulgor das estrelas. Admirados, descobriram que a noite somente era trevas quando se olhava para baixo.
Adão e Eva, em sua inocência, não sabiam que aquela noite simbolizava o futuro sombrio da humanidade. Quando compreendessem, ficariam confortados ao contemplar o fulgor dos céus. O luar falaria de esperança e as estrelas cintilantes testemunhariam o interesse das hostes da luz em aclarar-lhes as trevas morais, dando alento aos pecadores. Mas seriam iluminados apenas aqueles que, desviando os olhos da terra, contemplassem os altos céus. Após contemplar por algum tempo os céus em sua luminosidade, o casal, lembrando-se das belezas do paraíso, volveu os olhos buscando dividi-las. Estavam, porém, ocultas em meio às sombras. Quanto almejava o alvorecer, pois somente ele traria consigo o paraíso. Ante o anseio do coração humano, o Criador surgiu em meio às trevas, devolvendo ao casal a alegria de se encontrar novamente no jardim colorido. Banhados em suave luz, caminhavam agora por prados verdejantes e floridos. O brilho do Criador despertava a natureza por onde passavam, colorindo e alegrando tudo em derredor. O casal, admirado, aprendeu que ao lado do Criador poderiam ter um paraíso em plena noite. Sentindo-se sonolentos, Adão e Eva recostaram-se no colo do amoroso Pai que os fez adormecer docemente, esperançosos de um despertar feliz. Deitando-os sobre a relva macia, o Criador elevou-se indo para junto das hostes contemplativas. Voltaria a manifestar-se ao alvorecer, fazendo o casal despertar para o mais solene acontecimento, que reduziria a pó as vis acusações dos inimigos. A noite, escura e fria, através de suas longas horas, parecia zombar da luz. Ofuscaria para sempre as belezas da criação? Oh, jamais! O sol não recuaria ante a imponência das trevas. Surgiria em breve como libertador, arrebatando com seus cálidos raios a natureza das frias garras, dando-lhe vida e cor. No último desafio, as trevas tornaram-se densas nas horas que entardeceram ao alvorecer. A noite arregimentava suas forças para lutar pelo domínio usurpado. Finalmente surgiu no leste um lampejo que parecia falar de esperança em um novo dia. O céu, aos poucos, se tornou colorido de um vermelho vivo. As trevas impotentes recuaram ante a força crescente da luz e foram consumidas em sua fuga. A natureza começou a despertar da longa noite, refletindo em seu seio os saudosos raios. Flores abriram-se, exalando perfumes de alegria. Animais e aves, silenciados pela noite, uniram as vozes num cântico triunfal em saudação ao alvorecer daquele dia grandioso. A negra noite chegara ao fim, dando lugar à luz do dia sonhado, dia que para o Criador tinha um sentido especial, pois prefigurava a final vitória de seu reino sobre o domínio da rebeldia. O Eterno agora despertaria seus filhos humanos que, banhados pela luz de sua presença, haviam adormecido na presença de um alvorecer feliz. Numa marcha festiva, todas as hostes santas, com cânticos de vitória, acompanharam-no rumo ao paraíso banhado em luz. Quando já estavam próximos, o Criador deteve-se contemplando o casal adormecido e exclamou suavemente: "Acordem, filhos meus." Sua voz penetrou nos ouvidos de Adão e Eva, despertando-os para a mais feliz comunhão. Com depressa raiaria a acalentada manhã, trazendo em sua luz o doce paraíso perdido naquela noite. Com alegria o casal saudou o divino Criador, unindo-se aos anjos em antífonas triunfais. O universo vivia um momento deveras solene. Naquela manhã festiva, o Criador haveria de revelar a grandeza de seu caráter, que é justiça e amor. As acusações de que seu governo era de egoísmo e tirania seriam refutadas. Aos olhos de todas as criaturas racionais do vasto universo, o Criador conduziu o jovem casal ao Monte Sião, lugar do divino trono. Ali, ante o estremecimento das hostes emudecidas, o Criador, num gesto surpreendente, cobriu o homem com um manto real, colocando sobre sua cabeça a coroa que fora cobiçada por Lúcifer. Movidos por profunda gratidão pela suprema honra conferida, Adão e Eva prostraram-se reverentes, depondo aos pés do Criador sua coroa preciosa em sinal de submissão. Seguiu-se a esse gesto humano um brado de vitória que sacudiu toda a criação. Os filhos da luz, que por tanto tempo haviam sofrido afrontas e humilhações ante as constantes acusações das hostes rebeldes, exaltaram um retumbante louvor ao Criador bendito, que em sua obra de justiça desmentira os inimigos, revelando seu caráter de humildade, desprendimento e amor. Tendo constituído o homem como senhor de toda a criação, o Criador, com voz solene, passou a conscientizá-lo da grandiosidade de sua missão. Como um guardião, deveria cuidar do paraíso, mantendo límpida a fonte do rio da vida. As leis da justiça e do amor, fundamentos do reino da luz, deveriam ser honrados. Como um cetro racional, caberia ao homem, em gesto de reconhecimento e gratidão, aceitar livremente o governo daquele que o criou. As hostes
que maravilhadas testemunhavam a revelação do desprendimento divino, compreenderam que o Senhor da Luz não governaria mais o universo, a não ser com o consentimento humano. O homem, pela vontade do Criador, fora feito o árbitro da criação. Em seu glorioso ser, feito à imagem do Criador, resplandecia o selo do eterno domínio. Após revelar ao casal a infinita honra e responsabilidade de sua missão, o Criador conscientizou-se do conflito espiritual que se travava pela conquista do domínio universal. Lúcifer, que por incontáveis eras servira o divino rei em Sião, havia sido corrompido pelo orgulho e pelo egoísmo, sendo seguido por um terço das hostes racionais. Buscavam agora destronar o Criador, desonrando-o com vis acusações. Tendo revelado ao ser humano a dolorosa situação em que o universo se encontrava, o Criador, no gesto solene, mostrou-lhe duas altaneiras árvores que, carregadas de grandes frutos, se erguiam em ambas as margens do rio que nascia do trono. A que se elevava à direita, revelou o Criador ser a árvore da vida, monumento do reino da luz. A que se erguia à outra margem, revelou ser a árvore da ciência, do bem e do mal, símbolo da rebeldia. Comendo do fruto da árvore da vida, o homem manifestaria sua submissão ao Criador, que é a fonte de vida e luz. Comer da outra árvore seria entregar ao inimigo o domínio de Sião. O inevitável resultado desse passo seria a morte eterna, não somente para o ser humano, mas para toda a criação, que se reduziria ao caos sob a fúria da rebeldia. Após contemplar demoradamente as duas altaneiras árvores, que externavam em seus frutos tão infinita responsabilidade, Adão prostrou-se ante o Criador, dizendo: Digno és o Criador que reina sobre o universo, pois pela tua sabedoria, amor e poder, todas as coisas foram criadas e subsistem. O sábado, emblema do triunfo divino, encheu-se de louvor. Todos os filhos da luz uniram-se ao ser humano no mais harmonioso cântico de exaltação, aquela cuja grandeza é sem par. Foi com espanto que Satã e seus seguidores testemunharam a grandiosa realização do Criador. Presenciaram com amargura a alegria dos fiéis ante a coroação do homem, acontecimento que lançara por terra as fortes acusações que eles haviam levantado contra o governo divino. Cheios de frustração e ira, consideravam agora sua triste condição. Quão terrível e humilhante era-lhes o pensamento de verem seus planos de rebeldia desfazerem-se diante do Criador, semelhante às sombras daquela noite. Se pudessem, pensavam, encheriam o sábado de trevas, banindo da mente dos súditos do Criador qualquer esperança de vitória. Finalmente, em suas considerações, Satã e seus liderados compreenderam que lhes restava uma oportunidade. No meio do jardim do Éden, nas alturas de Sião, elevava-se junto ao rio da vida a árvore da ciência do bem e do mal. Bastaria um gesto humano e nada mais, e teriam sob seu poder, para sempre, o domínio cobiçado. Mas como seduzi-lo? Animado ante a perspectiva de uma conquista, Satã procurou com engenhosidade arquitetar um plano de abordagem. Sabia que se falhasse em sua tentativa, todas as esperanças de triunfo ter-se-iam diluído, desfazendo-se todos os seus sonhos de aventura. Concluiu que o engano haveria de ser sua poderosa arma. Não fora através dele que conseguira dominar um terço das hostes celestes, aguardaria, portanto, o momento propício para armar sua cilada. A criação do universo, parte 4. No Éden parava uma perfeita paz. Por todos os lados, os passarinhos faziam ouvir seus alegres trinos em louvor constante ao Criador. Toda a natureza a florir parecia proclamar um reino de eterna alegria. Os animais, sempre submissos ao homem, o senhor daquele paraíso encantador. Tudo era felicidade para o casal. Mas esta tornava-se mais intensa na viração daqueles dias primaveris. O arrebol, que com sua beleza coloria o céu prenunciando as escuras noites, anunciava-lhes também um momento da visita diária do Criador. Juntos, sob a luz de sua presença, passavam um longo tempo em conversação. Com ânimo, o casal contava ao Criador as surpreendentes maravilhas que iam descobrindo a cada dia na natureza. O Criador, com carinho, descerrava-lhes o significado de cada ser. Como ele fora bom, trazendo-os à existência e concedendo-lhes um lar tão cheio de delícias. Ao despertarem para as alegrias de cada dia, vinham-lhes a lembrança, as carícias e o doce canto do Eterno, que os fazia adormecer todas as noites. A vida de Adão e Eva no Éden não era de ociosidade. A eles foi recomendado o cuidado do jardim. Sua ocupação não era cansativa, ao contrário, era agradável e revigorante. O Criador indicara o trabalho como uma fonte de benefícios para o homem, a fim de ocupar-lhe a mente e fortalecer-lhe o corpo, desenvolvendo-lhe todas as faculdades. Na atividade mental e física, o homem encontrava um elevado prazer. Era comum ao jovem casal receber visitas de seres celestes. Aos visitantes
Sempre tinham novidades a relatar e perguntas a fazer. Passavam um longo tempo ouvindo deles sobre as maravilhas do reino de luz. Através desses visitantes, Adão e Eva passaram a ter amplo conhecimento da rebelião de Lúcifer e de suas eternas consequências. Aos visitantes, Adão e Eva sempre pediam que lhe ensinassem os harmoniosos cânticos celestiais, como se deleitavam ao unirem as vozes ao coro angelical. Em sua onisciência, o Criador tinha conhecimento do terrível intento do inimigo. Convocando as suas hostes principais, revelou-lhes com pesar o iminente perigo que parava sobre o universo. Satã haveria de armar uma cilada, a fim de levar o homem a comer da árvore da ciência do bem e do mal. Ante essa revelação, os filhos da luz ficaram temerosos, pois conheciam a tremenda facilidade de Satã em enlaçar criaturas inocentes e atirá-las em suas malhas de morte. No solene concílio, sem autorização do Criador, decidiram enviar com urgência mensageiros para advertirem o homem do grande perigo. 2 poderosos anjos foram encarregados dessa decisiva missão. Imediatamente os mensageiros comissionados irromperam pelos portais de Jerusalém, alcançando o seio do espaço infinito. Em instantes, transpuseram imensidões, cruzando todo o universo. Podiam agora divisar a pouca distância o jardim do Éden, onde o destino do universo estava para ser decidido. Adão e Eva viram então, no límpido céu, o sinal da aproximação dos visitantes celestes, e a eles ergueram os braços numa alegre saudação. Adão e Eva admiraram-se, porém, por não verem no semblante deles a mesma alegria. Os visitantes traziam na face uma expressão de anseio que eles não podiam entender. Tentaram mudar-lhes a triste feição, contando-lhes as novas descobertas feitas no paraíso. Os mensageiros, todavia, não tendo tempo disponível como outrora, interromperam-nos com palavras de advertência. Satã haveria de armar-lhes uma cilada, a fim de levá-los a comer do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal. Se dessem ouvidos à tentação, fariam sucumbir toda a criação no abismo de um eterno caos. Os anjos lembraram-lhes que o reino lhes fora confiado como um sagrado depósito, devendo, em uma vida de fidelidade, honrar aquele que por amor esvaziou-se, colocando-se numa posição de hóspede do ser humano. Adão e Eva deveriam ser firmes ante as insinuações do inimigo, pois assim selariam a eterna vitória do reino da luz. Falando-lhes da feliz recompensa que se seguiria ao seu triunfo, os anjos revelaram que era plano de Elohim a transferência de Jerusalém Celeste para a terra. Ali, novamente, acoplado ao paraíso, permaneceria para sempre, e o homem submisso ao Criador reinaria pelos séculos, sem fim sobre o Monte Sião, em meio aos louvores das hostes universais. Mas tudo isso dependeria inteiramente do posicionamento humano frente às tentações do inimigo, que faria de tudo para arrebatar-lhe o reino. Adão e Eva ficaram temerosos ao conhecer os planos de Satã, mas foram consolados ao saber que ele não poderia fazer-lhes nenhum mal forçando-os a comer do fruto proibido. Se porventura procurasse intimidá-los com seu poder, todas as hostes do Criador viriam em seu socorro. Os mensageiros da luz concluíram sua missão recomendando ao casal que permanecessem vigilantes, tendo sempre em mente a responsabilidade que sobre eles repousava. Adão e Eva, agradecidos pelas advertências dos anjos, uniram as vozes no cântico de promessa e uma eterna vitória. Estavam certos de que jamais abandonaria o bendito Criador ouvindo a voz do tentador. Animados ante a promessa humana, os 2 mensageiros retornaram ao seio de Jerusalém Celeste, onde junto às hostes santas aguardariam com anseio o anelado triunfo. Satã viu aproximarem-se do paraíso os mensageiros e ouviu o canto do homem prometendo uma eterna vitória. Esse cântico fez com que sua inveja e ódio aumentasse de tal maneira que não os pôde conter. Disse então a seus seguidores que em breve faria silenciar aquela voz. As hostes rebeldes ficaram curiosas para conhecer os planos de seu chefe, mas foram por ele advertidas de que deveriam aguardar até que tudo ficasse para sempre decidido. Se o homem ouvisse sua voz, comendo do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal, seria vitorioso, possuindo para sempre o domínio do universo. Caso o homem resistisse, permanecendo fiel ao Criador, já não haveria qualquer esperança para eles. O paraíso parecia estar envolvido por uma eterna segurança, mas no semblante do homem podia ser vista uma expressão de temor. Desde a partida dos anjos, Adão e Eva permaneciam silenciosos, meditando com reverência sobre a tremenda responsabilidade de sua missão. Pensavam na seriedade daquela iminente prova que haveria de selar o seu futuro e o de toda a criação. Animados, contudo, ante o pensamento da vitória, uniram mais uma vez as vozes no cântico que expressava a certeza do triunfo anelado. Satã, que observava atentamente o casal, percebeu estar chegando a sua oportunidade. Aproximou-se de forma invisível do paraíso e ficou esperando o melhor momento.
Inconsciente da presença do inimigo, o casal continuava em sua desprendida alegria. No semblante transtornado de Satã, extempou-se um maldoso sorriso ao presenciar um descuido do casal. Em sua exaltação, haviam se afastado um do outro. O astuto inimigo, não perdendo tempo, apossou-se de uma serpente, a mais bela do paraíso, fazendo-o aproximar-se graciosamente de Eva. Eva, que assentada no gramado brincava com os animais, percebeu a presença da atraente serpente, cujo corpo refletia as cores do arco-íris. Ficou admirada ao vê-lo colher flores e frutos do jardim, depositando-os aos seus pés. Agradecida, tomou-a nos braços, dedicando-lhe afeto. Tendo conquistado a afeição da mulher, Satã, em sua astúcia, começou a atraí-la para junto da árvore da ciência do bem e do mal. Sem se dar conta do perigo, Eva acompanhou a serpente até a árvore da prova. Ali, tendo nos braços o inimigo velado, acariciou-o e disse-lhes palavras de carinho. Tendo nos olhos o brilho da sedução, a serpente pôs-se a falar. Suas palavras eram cheias de sabedoria e ternura, e sua voz como a de um anjo. Eva mal pôde crer no que via. Sua alegria tornou-se imensa por ter nos braços uma criatura tão fantástica. Passaram a conversar sobre muitas coisas, o amor, as belezas do jardim, o poder do Criador. Eva ficou admirada ante o conhecimento tão vasto da serpente, que discorria com maestria sobre qualquer assunto. Envolvida por essa experiência, Eva esqueceu-se completamente de seu companheiro. Nem sequer passava pela sua mente as advertências dos anjos. Subitamente o coração de Adão pulsou forte por não ver Eva ao seu lado. Ergueu então a voz no grito ansioso. Sua voz ecoou pelo paraíso, contudo não trouxe consigo uma resposta. O silêncio quase o sufocou. Em sua aflição, pôs-se a correr de um lado para o outro, procurando-a em vão. Nessa ansiosa busca, sentiu a brisa afagar-lhe os cabelos e recordou seu primeiro sonho. Essa lembrança, no entanto, desfez-se ante o pensamento do perigo que os ameaçava. Com a mente tomada por um grande senso de culpa, Adão apressou o passo na aflitiva procura. Onde estaria sua amada? Mais uma vez ergueu a voz no grito ansioso que repercutiu por todo o jardim. Eva! Onde você está? Aguardou uma resposta, mas ouviu somente o eco vazio que o desesperou. Lembrou-se da árvore da ciência do bem e do mal. Ali era o único lugar que não fora procurado. Com a serpente em seus braços, Eva interrogou a respeito de muita coisa. Maravilhou-se ao perceber que a serpente a sobrepujava grandemente em conhecimento. Cheio de curiosidade, perguntou à serpente: onde está a fonte de seu tão grande saber? Responda-me, pois quero também possuí-la. Sem perder tempo, Satã, apontando para a árvore da ciência do bem e do mal, respondeu: ali está a fonte de todo o meu saber. Ele conta então a mentirosa história. Disse que era uma serpente, como as demais, comendo dos frutos do paraíso. Provando certo dia daquele fruto especial, recebeu, como que por encanto, todas as virtudes. Olhando para a árvore da ciência do bem e do mal, ela ficou surpresa e confusa. Privaria o Criador em seu amor algo tão bom às suas criaturas? Vendo a surpresa, Satã perguntou: é assim que o Criador disse: não comereis de todas as árvores do jardim? Eva, inquieta, respondeu: dos frutos da árvore do jardim comemos, mas do fruto dessa árvore que você disse é fonte de sabedoria, diz o Criador: não comereis dele, para que não morrais. A serpente, em tom de desdém, disse: isso é falso. Se fosse assim, eu teria morrido. Certamente o Criador os proibiu de comer dessa árvore para impedir que o homem venha se tomar como ele, conhecendo todas as coisas. As palavras sedutoras da serpente causaram confusão na mente de Eva. Em quem confiaria? Tinha em mente a lembrança da ordem do Criador e de sua sentença, mas ao mesmo tempo tinha diante de si uma prova palpável que o contradizia. Num desafio, a serpente colheu frutos da árvore proibida e passou a saboreá-los. Colocando o fruto nas mãos da mulher, incentivou-a a comer, dizendo: não disse o Criador que se alguém tocasse nesse fruto morreria? Em Jerusalém havia grande comoção. Poderosos anjos apresentaram-se diante do Criador, solicitando permissão para esmagarem o covarde inimigo oculto naquela serpente. O Criador, contudo, impediu-lhes tal ação. Deviam respeitar o livre-arbítrio concedido ao homem, podendo ele manifestar sua escolha sob a tentação do inimigo. Os filhos da luz sofriam imensamente ao ver a mulher duvidando daquele que tão bondosamente lhes dera vida e oportunidade de reinarem naquele paraíso. Como poderia duvidar de quem lhes dedicava tanto amor? Eva vacilava em sua convicção ao contemplar o fruto em suas mãos. Seu brilho, seu encanto, uma forte magia atraía aquele fruto à sua boca. Por alguns momentos o fruto pareceu-lhe sombrio e aterrador, mas venceu esse sentimento, pensando nas glórias que haveria de conquistar ao comer aquele fruto. Ainda um tanto indecisa, ergueu vagarosamente as mãos até tocar o fruto com os lábios.
Os súditos do reino da luz, estremecidos, inclinaram-se tomados por grande espanto. Parecia quase impossível àquela altura a mulher voltar atrás. Enquanto pálidos, os fiéis indagavam sobre uma possível esperança, presenciaram com horror a terrível decisão de Eva. Resolveram romper para sempre com o Criador, tornando-se cativa da morte. O Criador, que em silêncio e dor contemplava aquela cena de rebelião, curvou a fronte. Os fiéis, que em pânico julgavam-se vencidos, foram conscientizados de que nem tudo estava perdido. Se Adão resistisse à tentação permanecendo fiel ao Criador, ele seraria a grande vitória. Eva, que fora vítima de um engano, poderia ser conscientizada de seu erro, sendo favorecida com o perdão divino. Quando Adão, em sua angustiosa corrida, alcançou o lugar da árvore, já era tarde demais. Assentada junto ao rio, Eva saboreava despreocupadamente o fruto proibido. Adão estremeceu. Seria mesmo o fruto da prova? Num gesto de esperança, olhou para a árvore da ciência do bem e do mal, mas em pranto, reconheceu a triste condenação. Cheio de tristeza, contemplou sua esposa, mas não encontrou palavras para despertá-la para tão amarga realidade. Em completo desespero, ergueu a voz numa dolorosa exclamação. Eva! Eva, o que você está fazendo? Ao comer do fruto proibido, a mulher foi tomada por emoções que a fizeram imaginar haver alcançado uma esfera superior de vida. Ao ouvir a voz de seu esposo, ainda tomada pelas ilusórias emoções, ergueu a fronte, estampando o sorriso, mas não surpreendeu-se ao vê-lo chorando. Com profunda amargura, Adão procurou saber a razão que levara a rebelar-se contra o Criador. Eva prontamente passou a contar-lhe a fantástica história da sábia serpente. Satã sabia que essa história de serpente jamais convenceria o homem a comer do fruto da árvore proibida. Precisava encontrar uma maneira sutil de levá-lo a selar sua sorte seguindo os passos de sua esposa. Tendo Eva sob seu poder, resolveu fazer dela o objeto tentador. Aguardaria o momento oportuno para alcançá-lo. No dia em que dela comerdes, certamente morrereis. A lembrança desta sentença deixava Adão muito aflito. A expectativa de ver sua amada perecendo em seus braços era demais para suportar. Esta aflição, contudo, foi diminuindo ao ver que ela continuava feliz, carinhosa ao seu lado, como se nenhum mal lhe houvesse acontecido. Aliviado, Adão voltou a sorrir, correspondendo aos afetos de sua companheira. Rendia-se às mais doces emoções, longe de saber que era o inimigo quem o envolvia naqueles braços. Nesse momento de enlevo, Eva começou a falar-lhe de sua experiência com a ciência do bem e do mal. Falou-lhe dos tesouros da sabedoria que lhe haviam sido abertos. Em seu novo reino, viveria muito feliz. Entretanto, essa felicidade seria incompleta sem a participação de seu esposo. Falou-lhe da impossibilidade de retroceder em seus passos e insistiu para que ele a seguisse. Depois de falar-lhe de sua decisão, Eva, com um doce sorriso, estendeu-lhe as mãos, contendo um fruto, pedindo-lhe que o comesse numa demonstração de seu amor por ela. Com a voz tentadora em seus ouvidos, Adão assentou-se no gramado em profunda reflexão. Sua face tornou-se novamente pálida e suas mãos trêmulas. Temia rebelar-se contra o Criador, mas ao mesmo tempo compreendia que não conseguiria viver separado de sua companheira, a quem amava com infinito amor. Eva era carne de sua carne, a extensão de seu ser. Sentia-se angustiado ao ter de tomar uma decisão tão séria. A palidez do rosto de Adão refletiu-se no semblante de todos os fiéis ao Criador. Ouviram a insinuação do inimigo e perceberam com horror a vacilação do homem. A indecisão de Adão deixava-os desesperados. Obedecesse ele àquela proposta de Satã, toda a felicidade seria eternamente banida. Nas decisões do ser humano estava o destino de todo o universo. Depois de intensa luta íntima, Adão olhou para sua companheira, e ela unira-se em promessa de uma eterna entrega. Não a deixaria só agora. Partilharia com ela os resultados da rebelião. Tomou então das mãos de Eva um fruto e, num gesto apressado, levou-o à boca, procurando abafar a voz de sua consciência que lhe falava de uma eterna perdição. Adão lançou-se nos braços de sua esposa, desfrutando o alto preço de sua rebelião. Satã, com brados de triunfo, deixou o paraíso voando rapidamente para junto de suas inumeráveis hostes, que aguardavam ansiosas o resultado de tão arriscada tentativa. Ao saberem da desgraça humana, uniram-se numa estrondosa festa. Sentiu-se seguros, Sião agora lhes pertencia por direito, podendo lá estabelecer um reino eterno, jamais sendo molestados pelas leis do Criador. Em todo o universo, os filhos da luz sofriam e planteavam a derrota. Nunca houvera tanta tristeza e horror ante o futuro. As vozes que viviam a entoar louvores ao Criador proferiam agora lamentações. O Criador, antes mesmo de criar o universo, já havia previsto esse triunfo da rebeldia, e em sua sabedoria e amor, idealizara um plano de resgate. Ordenou que seus mais poderosos anjos circundassem imediatamente o jardim do Éden, impedindo que Satã tomasse posse do Monte Sião.
Consoladas ante a manifestação divina, as potentes criaturas em pronta obediência romperam o espaço infinito, circundando em instantes o paraíso, no seio do qual o ser humano, já transtornado pelo pecado, vivia o negror de uma noite que seria longa e cruel. Sendo a autoridade do Criador fundamentada na justiça, de que maneira poderia justificar suas ações diante dos inimigos? Não entregara por sua vontade o reino ao homem, e esse, por livre escolha, não submeter a Satã? Enquanto surpresas, as criaturas racionais consideravam as ações decisivas do Criador, ouviram sua potente voz que, repercutindo por toda a criação, trazia a revelação do grande mistério. Revelação tão maravilhosa que, a partir daquele momento, por toda a eternidade, ocuparia a mente dos fiéis, sendo tema para as mais doces meditações. O Criador falou primeiramente sobre a terrível condenação que pendia sobre o homem e toda a criação. Disse que ao se desligar da fonte da vida, o homem havia se precipitado em tão profundo abismo que não poderia ser alcançado pelo seu braço de justiça e poder. Humilhado e torturado pelas garras do inimigo, não restava ao homem outra sorte além da morte, fruto doloroso de sua espontânea rebelião. Considerando a situação humana, as hostes da luz não viam possibilidade de triunfo. Sabiam que só o homem poderia retomar o domínio do inimigo, devolvendo-o ao Criador. Mas o ser humano, eternamente escravizado em sua natureza, seria incapaz de tal vitória. Com voz melodiosa e cheia de ternura, o Criador revelou o plano da redenção, dizendo: na verdade, o homem colherá o fruto de sua rebelião numa terrível morte. Não posso, com o meu poder, mudar-lhe a sorte. Se assim agisse, seria injusto diante de meu decreto. Mas farei cair toda a condenação sobre um substituto que surgirá na descendência humana. Esse homem não trará em suas mãos as algemas da morte, sendo inocente e incontaminado em sua natureza. Como representante da raça humana, enfrentará Satã e o vencerá. Após triunfar nessa batalha, provando que o amor é mais forte que o egoísmo, que a verdade é mais forte que a mentira, que a humildade é mais poderosa que o orgulho, o fiel substituto erguerá as mãos vitoriosas, não para saudar a grande conquista, mas para tomar das mãos da humanidade escravizada a taça de sua condenação. Só verá assim submisso o cálice da eterna morte. Esse imenso sacrifício abrirá aos seres humanos uma oportunidade de serem remidos, voltando aos braços do Criador juntamente com o domínio perdido. As hostes, surpresas ante a revelação do Criador, indagaram a identidade desse substituto. O Criador, com um sorriso amoroso, disse-lhes: parte de mim será esse homem. O meu espírito repousará sobre uma virgem e nela será gerado um filho santo. Esse menino será divino e humano em sua humanidade. Ele será submisso à divindade que nele habitará. Os remidos verão nele o Pai da eternidade, o Criador e Redentor, o Rei dos Reis. O seu nome será Yeshua, nome hebraico que traduzido significa o Eterno Salva. Assumindo a natureza humana, o Criador poderia pagar o resgate, morrendo em lugar dos pecadores. As hostes da luz ficaram emudecidas ao conhecer o plano do Criador. O pensamento de verem-no submeter-se a tão penoso sacrifício a fim de redimir o domínio perdido era demais para suportarem. Não havia, contudo, outra esperança de vitória a não ser através dessa amorosa entrega. Após desfrutar o pecado, o jovem casal sentiu-se mal. Inicialmente sentiram um grande vazio no coração que logo foi preenchido pelo remorso e pela tristeza. Perceberam que, inspirados pela cobiça, haviam selado sua triste sorte e a de toda a criação. Parecia-lhes ouvir ao longe o gemido de um universo vencido. O sol que os enchera de vida e calor naquele dia ocultava-se no horizonte, anunciando-lhes uma noite negra. O arrebol que até ali anunciara-lhes o feliz encontro com o Criador parecia envolvê-los numa sentença que jamais despertariam para um novo dia. Com o olhar voltado para o frio solo, vinha-lhes a lembrança à sentença: no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Desesperadas lágrimas rolavam em seus rostos ao aguardarem um trágico fim. Ao considerar o motivo de sua rebelião, Adão começou a recriminar sua esposa por ter dado ouvidos à serpente. Eva, por sua vez, procurando desculpar-se, lançou a culpa sobre o Criador, dizendo: por que o Criador permitiu que a serpente me enganasse? O amor que reina no coração humano desaparecia, dando lugar ao orgulho e ao egoísmo, que se fundiam em ressentimentos e ódio. Sua natureza já não era pura e santa, mas corrompida e cheia de rebeldia. Tudo estava mudado. Mesmo a brisa mansa, que até ali os havia banhado em carícias refrescantes, enregalava agora o culposo par. As árvores e os canteiros floridos que eram o seu deleite
consistiu agora em empecilhos ao caminharem sem rumo naquela noite. O propósito de Satã em encher o sábado de trevas parecia haver-se cumprido. Naquela noite, não existia sequer o reflexo prateado do luar para falar-lhes de esperança. As estrelas cintilantes suspensas no escuro céu estavam ofuscadas pela dor. Baixavam sobre o mundo as trevas de uma longa noite de pecado, sombras sobre as quais tanto se arrastariam sem esperança de um alvorecer. A noite já ia alta e as trevas pareciam envolver o triste casal em eternas sombras quando surgiu repentinamente um brilho no céu, que ia aumentando à medida que se aproximava da terra. O casal estremeceu, pois sabia que era o Criador que vinha dar-lhes o castigo. Vencidos pelo pânico, puseram-se a correr, distanciando-se do Monte Sião, o lugar da vergonha da queda. Justamente para ali, viram o Criador dirigir-se. Eles, que sempre corriam ao encontro do amoroso Pai, atraídos por sua luz, fugiam agora desesperados em busca de lugares escuros de densa floresta. O Criador, movido por infinito amor, passou a seguir os passos do casal fugitivo. Como tudo se transformara. Seus filhos não conseguiam mais ver nele um pai de amor, mas alguém que, irado, buscava castigá-los. Movidos por forte anseio de abraçar seus filhos humanos, o Criador fez ecoar a voz numa indagação. Adão, onde vocês se encontram? Sua voz, ao soar em meio às trevas, trazia consigo somente um eco vazio. Quantos enganados por Satã fugiram de sua presença no decorrer da longa noite do pecado, julgando-no um senhor tirano, que vive buscando falhas e fraqueza nos pecadores a fim de castigá-los. O Criador, todavia, não desistiria de procurá-los pelos vales sombrios do reino da morte até conquistar um povo arrependido. Adão e Eva, exaustos pela pressurosa fuga, esconderam-se por entre as folhagens de um pé de figueira. Reconhecendo sua nudez, procuraram fazer aventais cosendo aquelas folhas. Vestidos assim, julgaram poder livrar-se do sentimento de vergonha ante o Criador. O Criador, aproximando-se do local onde o casal se escondia, perguntou: Adão, onde estão vocês? Não podendo mais se ocultar do Criador, Adão ergueu-se juntamente com sua companheira e, cabisbaixos, apresentaram-se ao Criador, prostrando-se trêmulos a seus pés. Não conseguiram encará-lo mais, devido ao senso de culpa. O Criador carinhosamente tomou-os pelas mãos, erguendo-os do chão e, com expressão de tristeza no semblante, perguntou-lhes: Por que vocês fugiram de mim? Acaso comeram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal? Adão, todo trêmulo, com voz entrecortada de temor, respondeu: A mulher que me deste por companheira, ela deu-me o fruto e eu comi. Com esta resposta, Adão procurava desculpar-se, lançando a culpa sobre sua companheira. Voltando-se para Eva, o Criador indagou-lhe: Por que você fez isso? Eva prontamente respondeu-lhe: Aquela serpente me enganou e eu comi. Ambos não queriam reconhecer a culpa, lançando-a sobre o outro. Em suma, atribuíam ao Criador a responsabilidade por todo o mal praticado. Por que concederam-lhes o livre-arbítrio? Por que criaram a mulher? Por que criaram a serpente? O Criador observava seus filhos, que, tímidos e desconcertados, permaneciam diante de si. Com profunda tristeza, ele previu que essa seria a experiência de incontáveis seres humanos no decorrer da história. Quantos haveria de se perder por não reconhecerem a própria culpa? Quantos procurariam justificar-se lançando seus erros sobre os outros e até mesmo sobre o Criador? Com palavras brandas, o Criador procurou fazê-los reconhecer sua culpa. Somente reconhecendo sua necessidade poderiam ser ajudados. Olhando para as frágeis vestes tecidas por mãos pecadoras, disse ao casal: Filhos, essas vestes são insuficientes, logo secando se desfarão. Vocês precisam de vestes duradouras, que possam cobrir vossa nudez, livrando-vos da condenação. Se vocês quiserem, eu posso dar-lhes esta veste. Ante as palavras bondosas do Criador que traziam esperança, o casal prostrou-se arrependido, despindo-se de suas ilusórias vestes, símbolos de seu fracasso. Almejavam agora as vestes da salvação, prometidas pelo Divino Pai. A criação do universo. Parte 5. Depois de contemplar seus filhos, que arrependidos jaziam a seus pés, o Criador tomou-os carinhosamente pelas mãos e os levantou. Alegrava-se em poder revelar ao homem caído o plano da redenção. O Criador passou a descarregar-lhes primeiramente os amargos resultados de sua queda, dizendo: Filhos, vocês selaram o destino de toda a criação nas garras da morte. A desarmonia já permeia a natureza, procurando destruir nela todas as virtudes. O abismo no qual vocês emergiram pela desobediência é por demais profundo para que possam ser alcançados pelo meu poderoso braço.
Assim, desligado da fonte da vida, não resta mais ao ser humano outra sorte além da morte. Depois de proferir estas palavras, que revelavam uma triste sorte, o Criador convidou o casal a segui-lo. Cabisbaixos, Adão e Eva, em pranto, seguiram o Criador em seus passos de justiça, que encaminhavam-nos ao lugar da vergonhosa queda, onde supunham encontrar o doloroso fim. Enquanto caminhavam, contemplavam através das lágrimas as belezas adormecidas banhadas pela luz de ar. Viam os inocentes animais que não tinham consciência da grande dor. Subitamente, o casal se deteve, vencido por intenso pranto. Seus vacilantes passos o haviam levado para junto de um cordeiro, o animalzinho mais querido. Seus olhos de meiguice haveria também de se apagar. Enxugando-lhes as lágrimas, o Criador ordenou-lhe tomar nos braços o inocente cordeiro. Envolvendo-o junto ao peito, acompanharam silenciosamente os passos do Criador, até alcançarem o topo do Monte Sião, lugar da vergonhosa queda. Contemplando ali os restos dos rubros frutos, com ímpeto lhes veio à mente a lembrança da sentença divina. No dia em que dela comerdes, certamente morrereis. O terrível momento chegara. O homem culpado deveria sorver o amargo cálice da morte, sucumbindo sem esperança. Consciente de sua perdição, o casal percebeu com horror que as mãos que os trouxeram para a vida empunhavam agora um cutelo pontiagudo de pedra. Trêmulos, prostraram-se e esperaram pelo cumprimento da justa sentença. Enquanto, emudecidos pelo medo, Adão e Eva aguardavam o golpe que os reduziria a pó, sentiram o toque macio das mãos divinas que os erguiam para uma nova vida. A condenação, contudo, haveria de recair sobre um substituto. Colocando nas mãos de Adão o cutelo, o Criador lhe disse: "O cordeiro morrerá em lugar de vocês." Adão deveria sacrificá-lo. Assustado entre a ordem de ar, o casal, em pranto, pôs-se a clamar: "Criador, o cordeirinho não, ele é inocente." Com expressão de justiça, o Criador acrescentou: "Se ele não morrer, vocês não poderão ter as vestes das quais falei." Ante a insistência do Criador, Adão, todo trêmulo, no esforço doloroso, cravou no peito do cordeirinho aquela aguda pedra. O golpe foi fatal, e o animalzinho, vertendo seu precioso sangue, mergulhou nas trevas de uma noite sem fim. Contemplando o cordeirinho inerte sobre a relva ensanguentada, o casal ergueu a voz e chorou. Começava a compreender a enormidade de sua tragédia. Que terrível era a morte! Ela, em seu poder, apagara toda a luz dos olhos do inocente animal. Inclinando-se silenciosamente sobre o corpo inerte do cordeiro, o Criador tirou-lhe a pele revestida de branca lã e com ela fez túnicas para cobrir a nudez do casal. Após vesti-los, perguntou-lhes com carinho: "Vocês entenderam o sentido de tudo isto?" Em profunda reflexão, por entre os soluços de reconhecimento e gratidão, o casal exclamou: "Ele morreu em nosso lugar para dar-nos suas vestes." Adão e Eva, embora compreendessem aquela realidade física, estavam longe de entender o significado daquele acontecimento. A eles, o Criador revelaria o mistério do divino amor. Com expressão de infinita misericórdia, Iá passou a revelar ao ser humano o sentido daquele doloroso sacrifício, dizendo: "O inocente cordeirinho que hoje pereceu simboliza um homem que haverá de nascer. Em seus olhos haverá a mesma meiguice, o mesmo amor. Revestido por uma vida justa, como a branca lã que cobriu o cordeiro, esse homem crescerá como um renovo sobre a terra, não tendo nas mãos as algemas do pecado. Em sua aparência, esse homem não trará a pompa de um rei, por isso será desprezado por muitos. Será um homem de dores, pois cairá sobre si o peso de todas as provações. Em sua fidelidade ao reino da luz, esse homem lutará contra o inimigo usurpador, vencendo finalmente. Após triunfar em suas lutas, tomará sobre si o fardo de vossa condenação, que lhe causará uma terrível morte. Ele será traspassado por causa da vossa rebelião e moído pelas vossas iniquidades. Será oprimido e humilhado, mas não abrirá sua boca, como um cordeirinho que hoje se entregou pacificamente. Sucumbindo na morte, ele vos concederá os mistérios de sua vitória. Envolvidos por suas vestes de justiça, estareis livres da condenação. A vida eterna alcançareis assim, mediante o sacrifício desse homem justo que haverá de nascer." Adão e Eva, que num misto de gratidão e dor ouviram a revelação de tão grande salvação, indagaram reverentes a respeito desse homem especial que em sua descendência haveria de surgir, a fim de cumprir tão imenso sacrifício. O Criador, olhando-os ternamente, movido por um amor que supera mesmo a morte, os envolveu num carinhoso abraço e revelou: "De meu sofrimento surgirá este homem. Nós somos merecedores da morte, Criador, mas tu és inocente e não deves sofrer em nosso lugar." Enxugando-lhes as lágrimas, o Criador com ternura lhes falou: "Meus filhos,
Eu os amo com eterno amor. Após sorver o cálice da eterna morte, este homem retornará à vida e subirá aos céus. Intercederei ali pelo homem perdido, concedendo a todos aqueles que, arrependidos, aceitarem meu sacrifício, as vestes de minha vitória. Juntos triunfaremos finalmente sobre o reino do pecado que se desfará em cinzas sob nossos pés. Criarei então um novo céu e uma nova terra, onde unicamente a justiça e o amor reinarão. Viveremos assim para sempre, num reino de perfeita harmonia e paz. O Criador, que acompanhado pelo casal permanecia ainda sobre o Monte Sião, concluiu suas revelações dizendo: o jardim do Éden ficará agora vazio. O ser humano, durante a longa noite de pecado, vagueará em seu exílio. Não andarás, contudo, sozinho. O Criador, também peregrino, trilhará como um homem toda a estrada espinhosa até poderem juntos galgar o monte perdido, triunfando gloriosamente sobre o reino da morte. A árvore da ciência do bem e do mal, monumento da rebeldia, será então desfeita, dando lugar a uma árvore gloriosa que, unindo sua copa à árvore da vida, se tornará no arco comemorativo da grande vitória. Sobre o santo monte redimido, repousará então para sempre o trono universal, que pelos fiéis triunfantes será nomeado o trono do Criador e do Cordeiro. Adão e sua companheira, após ouvirem palavras tão confortadoras e cheias de esperança, ergueram a voz no cântico de gratidão e louvor. Conheciam agora o infinito amor de seu Criador e estavam dispostos a servi-lo. Depois de consolar o casal, o Criador levou-os para fora do Éden. Não lhes foi fácil se despedir daquele precioso lar. Ali haviam despertado para a vida nos braços do Criador. Ali desfrutaram momentos de pura felicidade em companhia do Criador, dos anjos e dos doces animais. Uma saúde infinita parecia envolver o casal em seus passos de abandono. Foi com espanto que Satã e seus súditos presenciaram a intervenção do Criador. Ficaram abalados ante a surpreendente revelação do plano de resgate. Com raivosa frustração, compreenderam que, se de fato a promessa divina se concretizasse, não restaria nenhuma esperança. Depois de refletir sobre tudo o que acontecera, uma grande ira possou-se de seu coração. Não estava disposto a reconhecer a redenção do ser humano. Faria todos os esforços para retê-lo, juntamente com o reino que lhe for entregue. Quando o casal, acompanhado pelo Criador, alcançou o vale ferida pela morte, amanhecia. Ali, Satã os refletou com fúria, numa tentativa de se apossar novamente do ser humano. O casal ficou trêmulo em face do inimigo, mas as mãos protetoras do Criador os acalmaram. Expressando no semblante a firmeza de uma justiça que é eterna, o Criador silenciou as ameaças do inimigo com as seguintes palavras: o ser humano me pertence, pois eu o comprei com meu sangue. Ao caminharem junto ao Criador, Adão e Eva observavam com tristeza os sinais da morte estampados naquela natureza antes tão cheia de vida. As belas flores que haviam desabrochado para exalar aromas eternos pendiam agora murchas. Os passarinhos, que com alegria os saudavam em cada alvorecer com os seus trinos, voavam agora distantes, fazendo soar tão tristes cantos. Tudo estava mudado na natureza. A ciência do bem e do mal não trouxera nenhum bem ao universo, mas um intenso conflito espiritual e físico. Ante as consequências devastadoras de sua queda, o casal, vencido por uma indizível tristeza, prostrou-se arrependido e chorou amargamente. O Criador, que também, compungido pela dor, contemplava o cenário desolador, procurou com palavras de esperança confortá-los. Falou-lhes sobre o novo céu e a nova terra que um dia criaria, onde a paz e o amor voltariam a reinar em cada coração. Ali viveriam sempre juntos, não trazendo na fronte as marcas da tristeza, mas coroas de eterna vitória. Ali enxugaria as lágrimas de suas faces, e essas jamais voltariam a emudecer os seus olhos. Amparando Adão e Eva em seus passos, o Criador conduziu-os através de um vale ferido até alcançar o sopé de uma colina. Galgaram-na em lentos passos enquanto trocavam palavras de ânimo e de esperança. Seus pés alcançaram finalmente a relva macia que cobriu o topo espaçoso daquela colina. Era sobre aquele lugar que o casal via cada dia o sol declinar, banhando o céu e os vales de um vermelho vivo, como o sangue que jorrara do peito do cordeiro. O sol declinava em sua jornada, anunciando a chegada de mais uma triste noite, a primeira fora do paraíso. Num calmo gesto, o Criador, mostrando-lhe o vale sobranceiro, a colina, falou-lhes com carinho: aqui será a vossa provisória morada. Daqui podereis contemplar o paraíso, que por algum tempo permanecerá na terra, até ser recolhido ao seu lugar de origem, no seio da Jerusalém celeste. Ali, protegido pela justiça, aguardará o alvorecer da vitória. Quando esse dia grande chegar, retornaremos junto a Sião, onde seremos coroados em glória no reino de eterna felicidade e paz. Depois de dizer estas palavras, o Criador ordenou ao casal que construísse naquele lugar um altar de pedras, sobre o qual, a cada semana, na noite que antecede o sábado,
Deveriam imolar um cordeiro pela memória de seu sacrifício, como sinal de sua presença e para a certeza de que seus pecados seriam perdoados. Ele acenderia um fogo sobre o altar, o qual duraria toda a noite até consumir por completo a oferta do sacrifício, para que o ser humano pudesse firmar sua fé sobre as verdades reveladas, e não na manifestação visível da pessoa do Criador. Ele haveria de permanecer invisível daquele momento em diante, somente em ocasiões especiais, quando se fizesse necessário sua aparição ou a de um anjo para novas revelações e advertências. Isto ocorreria. O Criador disse-lhes com amor: Filhos, embora vocês tenham de permanecer neste ambiente hostil, não precisam temer, pois eu permanecerei ao lado de vocês. Serei um companheiro amigo nesta jornada. Levarei sobre os meus ombros suas dores, seus anseios, suas lutas. Quando, tentados pelo inimigo, estiverem a ponto de ceder, poderão encontrar abrigo em meus braços, que sempre estarão estendidos para salvá-los. E se, algum dia, vocês não resistirem e pela fúria do inimigo forem arrastados para as profundezas do abismo, não se desespere, julgando não haver esperança, pois eu estarei ali para acudir-los, com o meu perdão e força. Tenham sempre em mente o significado das vestes recebidas das minhas mãos, pois elas falam da redenção que ao homem pertence. Descansem, filhos meus, nos meus braços de amor. O Criador deixou o casal adormecido sobre a relva, depois de beijar-lhes as faces já marcadas pelo sofrimento. Sua luz dissipou-se ao tornar-se invisível, dando lugar às trevas daquela primeira noite fora do paraíso. O Criador, ainda que invisível, permanecia ao lado de Adão e Eva, ali na colina. O sofrimento deles era o seu sofrimento, como também a esperança de um dia retornarem vitoriosos a Sião. Longa seria a noite do pecado, e reinhada a batalha pela reconquista do reino perdido. O triunfo da luz requeriria da parte de Yah um sacrifício imenso. Na pessoa do Messias, a seu tempo, ele nasceria entre os homens com a missão de pagar o preço do resgate. Por meio dele, muitos seriam libertos das garras do inimigo, todos aqueles que o aceitassem como Salvador e Rei. Contra esses escolhidos, o inimigo arregimentaria todas as forças procurando fazê-los cair. Em sua visão do futuro, o Criador contemplou com alegria o triunfo final dos redimidos. Haviam sido extremamente provados, mas em tudo foram mais do que vencedores por meio daquele que os redimiu das trevas para o reino da luz. Depois de antever os sofrimentos que adviriam da grande luta, o Criador estendeu o olhar para as planícies cativas, contemplando ali as hostes rebeldes dispostas para a luta. O objetivo desses exércitos era apossar-se novamente do ser humano, no qual estava selado o direito de domínio sobre o universo. Contrária à natureza do Criador é a guerra, mas para a defesa de seus filhos estava disposto a empregar o seu poder. Sua força, contudo, somente seria empregada com justiça. Se o ser humano recusasse essa proteção oferecida mediante o sacrifício do Messias, o Criador nada poderia fazer para impedir que o mesmo perecesse nas garras do inimigo. Adão e Eva, contudo, haviam se arrependido de seu grande pecado, recebendo pela misericórdia do Criador vestes de salvação, simbolizadas pelas peles do cordeiro sacrificado. Justificado pela entrega do casal, o Criador convocou seus poderosos exércitos para a peleja. Em pronta obediência, as hostes da luz irromperam pelo espaço sideral em direção à terra, circundando qual forte muralha a colina portadora daquele tesouro redimido pelo sangue do divino rei. Ao ser humano fora conferido, no Éden, o dever de cuidar da natureza. Preparavam canteiros para as flores, colhiam frutos para mantimento, dirigiam os animais em seu inocente viver, adestrando-os para que lhes fossem úteis. Essas ocupações tinham sido para eles fontes de desenvolvimento e prazer. Agora, apesar das adversidades, deveriam continuar realizando esse dever. O trabalho em si, realizado segundo as ordens do Criador, já anularia muitos ataques do inimigo. As primeiras ocupações do casal naquela manhã trouxeram-lhes revelações do grande amor do Criador, até então desconhecidas. Ao reunir as pedras para a construção do altar, experimentaram a dor de feridas que jorraram sangue, como também a fadiga que faz minar suor. Sentindo e contemplando tudo na própria carne, amaram mais ao Salvador, para quem o altar construído prefigurava feridas maiores que verteriam todo o seu sangue, como também fadigas que minariam toda a seiva de sua vida. O olhar de saudade e de esperança do casal, de agora em diante, jamais pousaria no Éden distante, sem discernir primeiro o altar dos sacrifícios. Esse altar, com suas manchas de suor e sangue, permaneceria como uma lembrança da dor e do sofrimento que, depois de umedecer os lábios dos seres humanos, transbordaria na taça do Criador. Após contemplar por longo tempo o paraíso da eterna vida,
que estendia-se muito além daquele altar escuro de morte, o casal experimentou o doce alívio do descanso. Desejosos de conhecer as paisagens de seu novo lar, Adão e Eva, animados pela esperança, saíram a passear. Seus passos conduziram-nos por caminhos de sorrisos e de lágrimas, de encantos e desilusões, de flores que desabrochavam delicadas, banhadas em perfume, e de flores despetaladas, tombadas murchas e sem cheiro, de animais ainda dóceis e submissos, de animais inimigos, ferozes e ameaçadores. O casal disse início o passeio às divisas de dois mundos, o da luz e o das trevas, do amor e do egoísmo, da esperança e do desespero, da harmonia e da desarmonia, da vida e da morte. Essa visão encheu-lhes de tristeza e choraram longamente. Essa tristeza aumentaria ainda mais no futuro, quando descobrisse o aprofundamento dessas divisas no seio de sua descendência. 6 arrebóis já haviam colorido os céus, anunciando ao casal as noites escuras e frias que, com seu manto de trevas, desfazia todas as imagens vivas, menos a esperança de revê-las coloridas no alvorecer de luz. Aproximava-se agora a hora do sacrifício, quando o rude altar, abrasado em sua justiça, clamaria por sangue. Se não lhe oferecesse oferta, explodiria com certeza, envolvendo todo mundo com suas chamas. Já não haveria então alvorecer, nem esperança de Éden a florir. Quão precioso é o sangue! Sangue é vida. Vida é luz. Para um ser, aquela noite tornar-se-ia eterna sem alvorecer. Esse ser deveria assumir a culpa de todo mundo, dando o seu sangue ao rude altar. Adão e Eva, depois de refletirem por longo tempo, contemplando o braço da morte construído por suas mãos, entreolharam-se inquietos com essa questão decisiva. Quem se oferecerá? Essa indagação, nascida de sua culpa, fez vibrar no profundo de suas lembranças a voz do bendito Criador em sua revelação de infinita bondade. Eu os amo com eterno amor. Eu morrerei em vosso lugar. Agradecido, o casal prostrou-se reverentemente ante o sedento altar, vendo pela fé saciado pelo dom do eterno amor. Naquela tarde de sexta-feira, o Criador submetia o ser humano a uma tremenda prova de fé. Eles tinham diante de si o altar de pedras, construído conforme a ordem divina, mas não havia nenhuma ovelha para o sacrifício. Em seu anseio, lembravam-se do Éden, onde havia muitos rebanhos. Ao ver o sol tombar no horizonte, Adão e Eva passaram a clamar ao Criador por socorro, pois sabiam que somente um milagre poderia providenciar-lhes, naquele derradeiro momento, um cordeiro para o sacrifício. Quando as sombras do anoitecer começaram a envolver a colina, o casal, que vivia tão dura prova de fé, discerniu um pontinho branco que saltitava no gramado vindo em direção deles. À medida que se aproximava, aquele vulto parecia falar de esperança, de vida e calor. Ao verem que o grande milagre acontecera, correram ao encontro do cordeiro, envolvendo-o nos braços. Ele estava fatigado, mas não descansaria. Daria descanso. Estava sedento, mas não beberia. Daria de beber ao altar que clamava por sangue. Aquele cordeiro tinha vontade de viver nos braços do homem, mas morreria para que esse pudesse viver nos braços do Criador. Era um perfeito simbolismo do Redentor que deixaria sua glória, vindo em busca do pecador. As trevas de mais uma noite baixariam lentamente, envolvendo toda a natureza em sua prisão. Sua força, porém, seria quebrada diante do ser humano, pelo brilho de um fogo especial, aceso pelas mãos do divino perdão sobre o corpo sem vida do inocente cordeiro. Em meio à noite, o altar clama, o homem triste exclama, enquanto o cordeiro mudo não reclama ao ser estendido para a morte. As mãos que construíram o altar erguem-se agora não para acariciar como outrora, mas para ferir, sangrando o preço do perdão. Só um gesto, nada mais, e a estrela se apagará para sempre dos olhos inocentes, fazendo brilhar na face culpada a luz da salvação. Adão, trêmulo, hesita em compaixão. No cordeirinho manso e submisso, pronto a morrer em seu lugar, vê o Salvador prometido. Com o coração arrependido, no esforço doloroso, crava o cutelo de pedra no peito do animalzinho que perece em suas mãos sem sequer dar um gemido. O poder da noite imediatamente é quebrado pelo brilho do fogo da aceitação. Sua luz revela ao ser humano sua trágica condição. Vendo as mãos manchadas pelo sangue inocente, o casal sente-se culpado por aquela morte. Em pranto, ajoelham-se ante o altar que já não lhes reclama sangue, mas oferece luz, aceitando o imerecido perdão. Erguendo-se, o casal contempla demoradamente o corpo ferido do pobre cordeirinho, sem poder agradecer-lhe pela riqueza concedida em troca de seu tão rude golpe. Banhados pela suave luz do sacrifício, Adão e sua companheira permanecem a meditar, até serem vencidos por um profundo sono. Recostando-se ao solo coberto da relva macia, adormecem docemente sob os cálidos raios do perdão, certos de que seu brilho e calor
perduraria até serem as trevas daquele sábado desvencidas completamente pelo fulgurante sol. A luz do Cordeiro, desde que fora acesa sobre o altar naquela noite, permanecia em constante guerra com as trevas. Por várias vezes crescia em brilho, afugentando para distante a fria escuridão, banhando a natureza com os seus raios de vida. Por vezes, as trevas trazendo seu vento frio, quase bania por completo a chama. Essa, todavia, num grande esforço, alimentava-se do sangue do Cordeiro, lançando ao ato sua ardente chama, inundando de luz e calor tudo aquilo que havia ao redor. O conflito entre a luz, nascida do sacrifício, e as trevas naquela noite descerravam aos fiéis do universo muitas lições importantes, verdades que ocupariam suas mentes por toda a eternidade. Naquela chama, ora ardente em seu brilho, ora fustigada pelos ventos da noite, os fiéis viam uma representação do conflito milenar entre o bem e o mal. Conflito que, sem trégua, se estenderia até o alvorecer. O Criador, no penhor de seu futuro sacrifício, acender em meio das trevas a luz da verdade, e essa seria mantida acesa no coração do ser humano, em virtude de seu sangue que seria derramado para a remissão da culpa. Contra essa luz, o inimigo arremessaria todos os ventos frios da maldade, banindo do coração de muitos o seu doce brilho. Quantos já seriam perdidos por recusar a luz do perdão divino, ficando envoltos pelas trevas da escura noite? Depois de longas horas de combate, surgem nos céus os sinais do amanhecer. A escuridão, que com ira havia lançado seus ventos sobre a morredura chama procurando bani-la, torna-se confusa ante os sinais do amanhecer. O céu tingido de um vermelho vivo faz lembrar o sangue que jorrara do peito do Cordeiro para que a chama do perdão pudesse iluminar a noite humana. Em meio ao colorido de sangue surge no horizonte o fulgurante sol, trazendo em seus aquecidos raios o sabor da vitória, envolvendo tudo com sua vida. O alvorecer em seu saudoso afeto acaricia o distante paraíso, levando de seu amado seio em sua brisa matinal o aroma da saudade, uma mensagem de consolo e esperança às criaturas sofredoras do Vale da Morte. Banhados pelos cálidos raios e pela brisa da esperança, o casal desperta em mais um sábado, cujo simbolismo aponta para o descanso do reino de Á, ao culminar o grande conflito entre a luz e as trevas. Para além daquele altar coberto de cinzas, Adão e Eva contemplam demoradamente o saudoso paraíso. Ainda que distantes em seu exílio, alegram-se com a certeza de que o sacrifício do Messias fará raiar para eles o sábado dos sábados, aquele de lágrimas para sempre banidas, de sol sempre a brilhar no límpido céu, de cordeiros sempre vivos a brincar pelo gramado, dia sem anoitecer, quando não haverá mais altar coberto de sangue e cinzas. Suspiram por esse dia de glória, quando Iá se fará eternamente visível, levando nas mãos a marca de seu infinito amor pelos seus filhos. Adão e Eva, que estavam acostumados às flores eternas no paraíso, aquelas que nós viram desabrochar, viam-nas agora surgirem em tenros botões, em meio às ameaças de espinhos prontos a ferirem. Essas tenras flores, sem importarem-se com os espinhos, exalavam perfumes suaves de louvor e gratidão, jamais se cansando de agradar o ambiente. Quando fustigadas pelos ventos frios da noite, essas flores não se ressentiam, mas ofereciam seu aroma, que transportava a fúria dos ventos em brisas perfumadas de um alvorecer. Movidos por profunda gratidão, o casal acompanhava atentamente o ministério de amor daquelas flores que jamais se cansavam de abençoar, oferecendo sua beleza e perfume como alívio para aqueles que eram feridos pelos rudes espinhos. Aquelas flores singelas e puras, depois de mostrar em sua curta vida que o perdão e o amor são mais fortes que todos os ventos e espinhos, no último esforço de comunicar alegria, exalavam seu perfume tombando murchas e sem vida sobre o solo frio. Ali esquecidas, transformavam-se em insignificante pó que era espalhado pelo vento. A morte das flores, ainda que parecesse fracasso, revelou ao casal o mistério do renascimento da vida. Morrendo, as flores davam vida aos frutos, que por sua vez, depois de servirem de alimento, doavam suas sementes cheias de vida. Na morte dessas sementes, renasceu o milagre da vida, multiplicando as árvores com suas flores, prontas a repetir o ensinamento do amor e do sacrifício. A natureza, portanto, embora maculada pelo pecado, revelava um mistério oculto do plano da redenção. Cada flor a desabrochar em meio aos espinhos em sua curta vida de amor era um símbolo do Salvador, que nasceria entre os espinhos da maldade, para com seu perfume consolar o coração dos aflitos. Semelhante à flor, o Messias, depois de provar que o amor e o perdão são mais fortes que todos os ventos do ódio, que a verdade e a justiça do reino de Á são maiores que todos os enganos e injustiças do reino do inimigo, verteria a seiva de sua vida, morrendo para redimir os culpados. A criação do universo. Parte 6.
Consolados pelas revelações da natureza, Adão e sua companheira aprendiam a cada dia amar mais o Salvador. Cresciam em sabedoria, humildade e santidade. Todas as virtudes destruídas pelo pecado renasciam no coração. A colina, sob a proteção dos anjos da luz, tornou-se numa miniatura do Éden distante. Entre os animais reunidos e domados com amor, haviam muitas ovelhas. Na noite que antecedia cada sábado, Adão tinha por ordem do Criador de repetir o doloroso ato. Quanta amargura e arrependimento sobreviam ao casal ao baixarem as trevas da noite do sacrifício. Quanto consolo lhes trazia a chama do perdão que jamais deixara de brilhar sobre o altar. O decisivo valor do sacrifício, para que a vida pudesse florescer sob a proteção divina, levou o casal a valorizar imensamente o seu pequeno rebanho. Cada sexta-feira, contudo, passou a trazer consigo, além da dor, uma inquietação. Quem doará seu sangue ao altar quando a última ovelha perecer? Aos olhos do casal maravilhado, aconteceu enfim um milagre do amor, renovando-lhes a esperança de viverem outras semanas sob o brilho da chama do perdão. Uma ovelha mais gorda delas passou a sangrar como um sacrifício. De sua dor, nasceram-lhes 4 cordeirinhos. Cheio de alegria e gratidão, Adão e Eva prostraram-se ante o Salvador invisível, tendo nas mãos aquelas novas criaturinhas que traziam em seus olhos a mesma meiguice e disposição para o sacrifício. Seguros de que novos milagres multiplicariam seus dias, o casal uniu sua voz como outrora, no cântico de gratidão e adoração ao Criador, que, como os cordeirinhos, nasceria também da dor para cumprir em sua vida o maior de todos os sacrifícios para a salvação da humanidade. O Eterno, embora invisível aos olhos de seus filhos humanos, permanecia bem próximo, acompanhado por um exército de anjos, e incansável ministério de cuidado e proteção. O casal estava inconsciente de que a doce calma e paz reinantes naquela colina, bem como toda a sua prosperidade, eram frutos de tão intensa luta. Se os seus olhos fossem abertos para as cenas que ocorriam invisíveis, ficariam tomados de espanto. Quão terrível era o inimigo e suas hostes e suas constantes investidas contra o propósito de arruinar o ser humano, arrebatando-o das mãos do Criador. Depois de contemplar-os de cordeiro, o Criador fitou o casal com ternura, revelando-lhes algo que os surpreendeu e alegrou. Quando desses cordeiros 36 houverem subido ao altar, os vossos braços envolverão o primeiro filho, que, como eles, surgirá também da dor. Esse filho, em sua infância, lhes trará alegria, saltando como os cordeirinhos em vosso lar. Devereis instruí-lo com dedicação nas leis da harmonia, mostrando-lhes o caminho da redenção. Como vocês, ele será livre para escolher o rumo a seguir. Aceitando o ensinamento, sua vida será vitoriosa. Rejeitando-o, caminhará para a derrota. Adão e Eva ouviram com alegria a promessa divina, mas ao mesmo tempo experimentaram no profundo do ser um temor ao conscientizar-se da responsabilidade que teriam. Sabiam que Satã faria todos os esforços para levar a criança prometida à perdição. Era a noite alta quando o Criador, depois de acariciar seus filhos, os deixou adormecidos sobre o gramado macio. Depois da promessa, cada cordeirinho levado ao altar fazia pulsar mais forte no ventre materno a esperança da alegria que em breve alcançariam. 36 finalmente baixaram as trevas cumprido o tempo determinado pelo Criador, em que a primeira criança receberia luz. Com as mãos ainda manchadas pelo sangue do sacrifício, Adão amparou sua esposa, que aos pés do altar prostrou-se vencida pela dor que lhe trouxe o primeiro filho. A pequena criança não trazia na face a alegria da liberdade, mas o choro de sua prisão. Esse pranto duraria a noite inteira, não fosse o brilho daquela chama aquecida de esperança que logo atraiu a atenção de seus olhinhos atentos. Envolvendo-o com alegria, Eva, consolada de seu sofrimento, disse: "Alcancei de a promessa." Deu-lhe então o nome de Caim. Depois de envolver o filhinho com as peles macias de um cordeiro, o casal permaneceu acordado a meditar. Muitos eram os pensamentos que ocupavam suas mentes. Pensamentos de alegria, de gratidão, de esperança e de anseio pelo senso de responsabilidade que agora pesava sobre seus ombros. Acariciando com ternura a pequena criança, o casal amadureceu em sua experiência, compreendendo melhor o misterioso amor de Á, que para salvar seus filhos, dispôs-se a morrer em lugar deles. Adão e Eva não estavam sozinhos em suas reflexões. Todos os seres inteligentes do universo consideravam com interesse sobre o futuro daquele indefeso bebê, que no íntimo trazia um reino de dimensões infinitas a ser disputado pelos dois poderes em luta. Vendo a criança esboçar o seu primeiro sorriso, o casal subitamente lembrou-se da promessa do Criador que era confirmada em cada sacrifício. Ele nasceria da mulher como criança, com a missão de redimir a humanidade. Não seria Caim já o cumprimento da promessa?
O infante, com seus olhinhos brilhantes de alegria, se parecia tanto com os cordeirinhos que nasciam e cresciam com a missão de serem sacrificados. Considerando assim, o casal, apertando o filhinho junto ao peito, começou a chorar sem consolo. Quão terrível seria oferecer seu filhinho inocente ao rude altar. Para o casal, compungido pela dor, surgiu enfim o brilhante sol, fazendo reviver os seus cálidos raios as promessas que apontavam para um Salvador, que ainda no futuro nasceria também da dor para cumprir o eterno plano da redenção. Abençoada pelo Criador e envolvida pelo amor e cuidado dos pais, a criança se desenvolvia em sua natureza física e mental, tornando-se a cada dia alvo maior de uma incansável batalha entre as hostes espirituais. Adão e Eva, ansiosos por fazê-lo compreender as verdades da salvação, tomavam-no nos braços a cada alvorecer, e à beira do altar lhe apontavam o Éden distante, contando aquelas histórias de emoção as quais o pequeno Caim ainda não conseguia compreender. Qual foi a alegria daqueles pais, ao vê-lo numa manhã de sol, apontar com a mãozinha para o lar da saudade, pronunciando o nome sagrado do Criador. Emocionados, tomaram-nos nos braços, pedindo para repetir em sublime nome que, qual chave de felicidade, sempre descerrava-lhes um paraíso de eterno amor. Todas as hostes da luz inclinaram-se com alegria ao ouvir a pequena criança pronunciar o nome do Rei Divino. As semanas iam se passando, trazendo consigo novas vítimas para o altar, e o pequeno Caim, alvo da atenção e cuidado de Yah, das hostes da luz e daqueles amantes pais incansáveis na missão de instruí-lo, agrupando suas poucas palavras, sempre curioso contudo, passou a interrogar. O dia declinava quando o menino, que jazia ao colo de sua mãe, perguntou-lhe: "Mamãe, por que o sol sempre vai-se embora, deixando a gente no frio da escuridão?" Eva, surpresa, contemplou seu filho, sem encontrar palavras para responder-lhe a indagação que trouxe-lhe à lembrança o passado de felicidade destruído por sua culpa. Após um momento de silêncio, beijando a face do pequeno Caim, disse-lhe: "Filhinho, um dia o sol virá para ficar, trazendo em seus raios um mundo só de harmonia. Já não haverá animaizinhos a brigar, nem cordeirinhos a morrerem sobre o altar." Caim, satisfeito com as palavras da mãe, demonstrou não ter paciência para aguardar esse dia que jazia em distante futuro. Repetia em pranto: "Eu quero sol hoje, amanhã não." Eva pacientemente procurou acalmar seu filho, falando sobre a luz de Yah, que pode tornar a noite em dia. Ele o amava e poderia encher seu coraçãozinho de brilho, de alegria e paciência. Poderia assim aguardar feliz o dia de seus sonhos. Balançando a cabecinha em rejeição ao consolo da mãe, Caim proferiu entre soluços: "Eu quero sol porque eu posso vê-lo, ao eterno não." Como uma seta dolorosa, as palavras de rebeldia de Caim penetraram no coração de Eva, fazendo-a chorar amargamente. Uma tristeza infinita pairava sobre o coração do Criador rejeitado. Esboçavam-se nos gestos de Caim os primeiros passos pelo caminho descendente da rebeldia. Quantos o seguiriam rumo à morte? Inconscientemente da tristeza que abatera-se sobre o reino da luz, Adão, ao ver o sol declinar no horizonte, deixou seu trabalho no campo, rumando-se para casa. Tinha um cântico no coração ao caminhar para mais um encontro com os seus. Ao aproximar-se do altar, viu junto dele sua companheira prostrada em pranto. O pequeno Caim jazia também ali a chorar. Tomando-o nos braços, Adão perguntou-lhe com anseio: "O que aconteceu, meu filho?" Caim tristemente respondeu: "Mamãe deixou o sol ir embora." Aparando o filho com seu braço esquerdo, Adão pousou sua mão direita sobre o ombro de Eva, mas não encontrou palavras para consolá-la. A frase dita por seu filhinho pareceu rasgar-lhe o coração, fazendo-o reviver a queda. Depois de refletir, Adão, sentindo-se culpado, respondeu para Caim: "Foi o papai quem deixou o sol ir embora, meu filho." Com soluços de grande tristeza, Adão uniu-se a eles no pranto. A lembrança do Salvador, contudo, consolou. Enxugando suas lágrimas e as de seu filhinho, disse-lhe com ternura: "Podemos nos alegrar, filhinho, pois Yah prometeu fazer o sol para sempre brilhar no céu. Ele será como fogo que surge no altar banido às trevas da noite." Com os olhinhos voltados para o último clarão do arrebol, Caim permaneceu sem consolo. Naquele entardecer, não houve como de costume um alegre jantar. A pequena família, entristecida, permaneceu a meditar por longas horas, até sonolentos adormecerem sob a luz das estrelas. O inimigo e suas hostes, em sacarmos de maldade, zombaram naquela noite do sofrimento de Yah e seus fiéis. Repetindo as palavras de rebeldia do pequeno Caim, ufanava-se como vencedor. Um desafio ao Criador pronunciou: "Veja como esse meu pequeno escravo te rejeita. O mesmo se dará com todos aqueles que hão de nascer. Estou certo de que o direito de domínio jamais sairá de minhas mãos." Todas as hostes rebeldes
repetiram em eco as afrontas do enganador, humilhando os súditos da luz que sofriam do lado do Criador. Com suas afrontas, o inimigo procurava fazer Iá desistir de seu plano de redenção. Se isso acontecesse, seu reino de trevas se estenderia por toda a eternidade, suplantando o domínio da luz. Em resposta ao desafio do inimigo, o Criador afirmou solenemente: ainda que todos me rejeitem, eu cumprirei a promessa. O Criador não suportava o pensamento de ver o pequeno Caim caminhar para a perdição. Por ele intercedia a cada dia, oferecendo ante a justiça o seu sangue que verteria. Anjos poderosos guardavam-no a cada momento, espancando as trevas espirituais que o acercavam, procurando torná-lo insensível aos benefícios da salvação, que eram ilustrados pelos símbolos. Adão e Eva, em seu incansável ministério de amor, todos os dias ensinavam a Caim as lições espirituais ilustradas na natureza. Em cada sábado, procuravam firmar em sua mente juvenil a esperança de uma vida eterna, que seria fruto do sacrifício do Salvador. Ele, depois de viver uma vida sem pecado, morreria como um cordeiro, para poder expulsar para sempre as trevas. A contemplação do Éden distante, banhada em sol, fez nascer no coração juvenil de Caim pensamentos de aventura. Ele começou a pensar: este paraíso não está tão longe como afirmam papai e mamãe. Por que esperar e sofrer tanto tempo? Ele é tão belo, é dele que surge todos os dias o sol. Se o conquistarmos, será fácil deter a luz em sua nascente. Assim viveremos no paraíso do eterno sol. As ideias de aventura de Caim enchiam o coração de Adão e Eva de tristeza. Viam que o seu interesse era somente pelo tempo presente. Ele sonhava com um paraíso de felicidade e luz conquistado por sua força. Em seus planos, não sentia necessidade de um salvador. Para que se era tão jovem, inteligente e cheio de vida e ideias? Dizia. Os dias de lutas, intercessões e sacrifícios pelo destino de Caim foram se passando. Oportunidades preciosas surgiam em cada dia diante dele para se apegar ao Salvador, mas a todas rejeitava uma por uma. Em sua incredulidade chegou a duvidar da existência desse Criador, o qual jamais vira. Aos pais que, aflitos, mas sempre com paciência, procuravam livrá-lo da perdição para o qual estava caminhando, prometeu um dia, após sorrir com um ar de incredulidade, crer no Criador e em seu plano de salvação, caso ele se tornasse visível na hora do sacrifício. Com ardente fé, aqueles pais passaram a clamar ao Criador. Sua presença visível poderia, quem sabe, salvar aquele filho querido, que a cada dia tornava-se mais rebelde. O Criador ouviu o clamor dos pais aflitos. Embora soubesse que sua aparição dificilmente quebraria no coração do jovem Caim, seu espírito rebelde estava disposto a cumprir o pedido. Estenderia os braços amigos a Caim, procurando com amor conquistar-lhe o coração. Como conhecia os seus anseios e sonhos de aventura, facilmente poderia identificar-se com ele, cativando-o, pois era também alguém que sempre carregava no peito sonhos de aventura. Não fora a criação do universo uma grande aventura? Não fora o seu sonho vê-lo cravejado de sóis fulgurantes, iluminando bilhões de mundos com seu brilho? Não era também o seu maior sonho atravessar o Vale da Morte em busca da conquista do Éden distante, prendendo para sempre o sol em seu céu? Tinham muita coisa em comum. Caim estava curioso naquela sexta-feira. Na face dos pais, via anônimo e alegria, frutos de uma fé grandiosa. Incentivado por essa expressão de confiança, o jovem passou a ajudá-los nos preparativos para o Santo Sábado. O sol finalmente esquivou-se, rolando para o poente, deixando como de costume seu rastro de saudade que anunciava medo. Em meio às trevas, Caim discerniu o vulto branco do cordeiro sendo erguido para o altar pelas mãos do pai. Esse incansável sacerdote que sempre estava implorando ao Criador pela salvação de seu amado filho. Com a mão erguida, Adão preparava-se para o golpe que poderia, quem sabe, quebrar no coração de Caim sua incredulidade, fazendo nascer num só momento a crença da salvação. De seus lábios escapa-se então a prece da fé. Pai eterno, ouve o meu pedido. Meu filho precisa de ti. Somente o olhar teu poderá conquistá-lo. Venha, Criador. Esta oração sincera caiu nos ouvidos daquele filho comovendo. Somente a prece já seria suficiente para convencê-lo da existência real de um Salvador. Um forte brilho envolveu logo toda a colina, banhando também um vale oriental. Os olhos arregalados de Caim pousaram então nos olhos amáveis do Criador, que trazia na face um brilho superior ao do sol, mas não ofuscante. Contemplando com admiração, Caim exclamou: Ele é jovem como eu, e se parece com o sol. Adão e Eva, comovidos pela grande saudade, tinham vontade de saltar ao peito do Salvador e beijá-lo, mas deixaram que ele se encontrasse primeiro com Caim. Com alegria, viram o precioso filho envolvido nos braços do grande amigo, que era parecido com seu astro.
Depois de longo abraço, Iá abraçou e beijou também o querido casal, companheiros no sofrimento. Caim, conquistado pela afeição do Pai Eterno, mostrou-lhe seus animais de estimação e seu pequeno jardim carregado de lindas flores, como estava encantado por vê-los coloridos naquela noite desfeita pelo brilho do Criador, como sob a luz do dia. Parecia até mesmo que o sol baixara eles. Ao pensar no sol, Caim, como amava muito, passou a falar sobre ele, dizendo: como ele é belo e bom, como ele vai-se embora, deixe suas lágrimas de sangue o sentimento de tristeza e temor. Tudo desaparece em sua ausência. Os animais, o jardim, até os passarinhos silenciam seus cantos. Mas basta ele dizer que vai aparecer, tudo se enche de encanto. A natureza se desperta de mansinho, parecendo ainda temer as trevas. Mas quando as vê fugir, fica alerta e canta. Os animais, os passarinhos, o jardim, tudo volta a viver feliz. Mas esta felicidade sempre acaba. Após falar estas palavras, Caim, fitando o Criador, indagou curioso: papai sempre diz que foi você que criou o sol. É verdade? Com um sorriso de sinceridade, Iá respondeu-lhe que sim. Quando você o fez no princípio, continuou Caim, ele já fugia para o poente? Ele nunca foge, respondeu o Criador. É o mundo quem foge dele. Ele fica triste com essa ingratidão. Mas como? Perguntou Caim, contemplando curioso sua face de luz. Com palavras carinhosas, Iá passou a contar-lhe a história de Lúcifer, que em sua ingratidão baniu de seus olhos e dos olhos de uma multidão de criaturas o brilho de sua face, o verdadeiro sol. Depois de assim agir, iludiu a muitos dizendo que foi o sol que fugiu deles. Com sua astúcia, continuou o Criador, o anjo rebelde procurou arrastar o ser humano para as trevas e conseguiu. O sol naquele dia chorou tantas lágrimas de sangue que banhou todo o céu. Em seu último suspiro de luz, porém, ele prometeu ao mundo já tomado pelas trevas voltar um dia a brilhar para sempre, enchendo todo o seio de vida. Após falar-lhe estas palavras, o Criador, fitando aquele jovem com expressão de tristeza nos olhos, concluiu dizendo: hoje o anjo rebelde promete a seus seguidores que irá com sua força deter o sol, mas ele jamais conseguirá realizar esse plano, pois não possui o laço que poderá detê-lo: o amor. Cabisbaixo, Caim ouviu dos lábios do Criador essa história de promessas, a qual já se cansara de ouvir de seus pais. Essa história não lhe dava prazer, pois mostrava uma noite longa de sacrifício sobre o altar, e de um Salvador a perecer em dor. Em realidade, Caim não via razões para tudo isso. Por que não banir logo o sofrimento colorindo as trevas de luz? No esforço para conquistá-lo, o Criador, com muito amor, fitou aquele jovem satisfeito e disse-lhe que somente o sangue de seu sacrifício poderia fazer o sol para sempre brilhar, no reino de eterna felicidade e paz. Não havia outro caminho para essa conquista, por isso deveria ser paciente, descansando-se sob seu cuidado. Após conversar por longo tempo com Caim, na tentativa de fazê-lo reconhecer sua necessidade de salvação, Iá, voltando-se para o casal, passou a consolá-los com a promessa do nascimento de outro filho. Mas 36 sacrifícios seriam contados, e seus braços envolveriam o segundo filho. Nasceria também da dor, mas traria nos olhos o brilho e o consolo da salvação. O seu testemunho de fidelidade ficaria perpetuado por todas as gerações, no símbolo de um altar coberto de sangue. As semanas iam se passando, trazendo ao casal novas alegrias e tristezas, de um coração cheio de vida pulsar no ventre de Eva e de um vazio com cheiro de morte a crescer no coração do jovem Caim. Ainda que ele tenha ficado deslumbrado ante a manifestação de Iá, em nada essa aparição mudou-lhe sua maneira arrogante de pensar sobre o sentido da vida. Ele não via sentido nos sacrifícios oferecidos no altar. Nos dias que seguiram seu encontro com o Criador, ele argumentava com seus pais dizendo: se eu fosse poderoso como Criador, eu jamais me submeteria ao sacrifício para reconquistar o reino perdido. Ele é forte e brilha como o sol. Ele poderia, com uma só palavra, expulsar todas as trevas, devolvendo-nos o paraíso. Para que tanto sofrimento? Com essa argumentação, Caim supunha-se mais sábio que o Criador. Quem sabe, num próximo encontro, teria oportunidade de aconselhá-lo. Dessa forma, o jovem Caim aprofundava-se cada vez mais no abismo do orgulho e do egoísmo, lugar de ilusões para onde se ia, pensando estar caminhando para a vitória. Não fora Lúcifer, juntamente com o terço das hostes celestes atraídos por essa mesma ilusão, o bondoso Iá, todavia, não selaria o destino de Caim, sem antes procurar de todas as formas salvá-lo da ruína eterna. Essa graça imerecida, fruto do divino amor, seria concedida a todo ser humano que viesse a nascer neste mundo. Fim.